Salve, salve família, aqui é Flaudiz Andrade, DDI Podcast. Pessoal, quero passar aqui a mensagem de agradecimento a você que está nos assistindo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Quero agradecer também a você que é nosso patrocinador. O meu muito obrigado. Se não fosse você, nada disso seria possível. Agradecer a Papai do Céu, porque se não fosse ele, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Quero agradecer a você que já veio até aqui, já foi como um dos nossos convidados, esteve aqui do lado dessa mesa. Você que ainda há de vir, o meu agradecimento antecipado. É isso mesmo. Quero agradecer a você. Compartilhe, comente, se inscreva. Hoje o convidado é muito especial. A gente já vem acompanhando o trabalho dele aí nas redes sociais, já vem notando o seu trabalho, né, que é uma referência a nível de estado, quiçá do Brasil. E para mim é uma honra muito grande ter esse companheiro, esse grande advogado aqui conosco, doutor Hugo Trauzola. Boa noite, doutor. Boa noite, Flaudísio. Poxa, cara, a honra é minha. É um grande prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado o seu podcast, tenho acompanhado no YouTube, nas redes sociais. Cara, extremamente simpático. Eu estou muito honrado em estar aqui, cara. Cara, para mim é uma alegria. Você que está nos acompanhando, você sabe, né, que a gente tem procurado e selecionado a dedo cada convidado que vem aqui. O slogan, vocês bem conhecem, foi vocês quem colocaram, né, intitularam o podcast das autoridades, e o doutor Trauzola é uma autoridade de fato. E eu queria já começar com a pergunta que eu inicio fazendo a todos os convidados. Quem é o doutor Hugo Trauzola? O doutor Hugo Trauzola, pode me chamar de Hugo Trauzola mesmo. É um advogado criminalista que atua há 16 anos. Tenho 41 anos de idade, tenho 2 filhos maravilhosos, uma menina de 9 e um menino de 3 anos, filho único de uma mãe solteira, e tô aí. Coisa boa. Doutor Hugo, como é que surgiu aí o interesse pela advocacia? O senhor é natural de onde? Eu sou natural de Maceió. Nossa, A minha mãe é daqui de Maceió, o meu pai é de São Paulo, como é mas eu que, nasci aqui. como foi as vivências no colegial? Conta a sua vida, como é que tudo surgiu? Como é que surgiu o interesse pela advocacia? Foi alguma inspiração, algum parente? Como é que surgiu? Na época do colégio eu não era um dos melhores alunos, não. Era do Sabe? fundão? Era daquela galera do fundão, era da turma que gaseava a aula. Espero que meus filhos não assistam isso aqui. Gaseava a aula, ia tomar uma com os amigos. Mas aí foi uma virada de chave na minha vida. Quando eu terminei o colégio, eu percebi que eu tinha que deixar as brincadeiras para trás. Então, decidi fazer direito. Não tinha essa paixão toda pelo direito, mas eu tinha que fugir de algumas matérias que eu não gostava, que era física, química e matemática. As exatas. Isso, então eu precisava fugir dessas matérias. Então escolhi o direito. Não tem nenhum advogado na minha família, não tinha à época nenhum advogado, hoje tem alguns primos que são bacharéis em direito, mas não são advogados. E não tinha ninguém, foi mais para fugir das matérias que eu não gostava. E aí, dentre os cursos que tinha administração, que eu não simpatizava muito, e tinha o direito. E aí eu decidi enveredar pelo direito. Há 16 anos o senhor está na labuta da advocacia. O que mudou? Mudou muita coisa? Ah, mudou demais, mudou demais. A advocacia, ela muda muito. Eu iniciei, Flaudiz, é uma coisa engraçada. Eu sou advogado criminalista hoje, vocacionado. Eu vivo e respiro a advocacia criminal todos os dias. Se eu não pudesse ser advogado criminalista, eu acho que eu iria enveredar para outro ramo da atividade empresarial. Sou apaixonado, de fato, pela advocacia criminal. Mas eu estudei para ser advogado trabalhista. Olha que coisa. Na faculdade, todos os estágios que eu fiz foi em escritórios de advocacia trabalhista. A minha primeira pós-graduação foi em Direito do Trabalho. Eu, no 8º período, né? Eu não vou dizer uma sociedade, mas eu larguei um estágio que eu tinha e fui meio que ser um sócio de um escritório de advocacia, que eu fazia as petições e tinha advogada lá que assinava. E eu fiz o meu foco na advocacia trabalhista, era o que eu queria, era o que eu estudava e não gostava de direito criminal. E aí, eu até contei isso em uma palestra que eu fiz esses dias, eu não tive sorte
na advocacia trabalhista. Vez por outra eu vejo nas redes sociais as pessoas falando que sorte, um dia vão dizer que é sorte e aí posta um livro. Eu não sou desse tipo de gente que quer se afastar da sorte. Eu acredito muito nisso, em boas energias, em sorte. E da mesma maneira que eu corria atrás e que eu estudava para o direito criminal, eu estudava na área trabalhista, mas eu não consegui me fecundar. Por quê? Eu não sei. Então eu acabei indo para a seara criminal para fazer um favor a um amigo. Eu, na época que estudava no SESMAC, fiz amizade com um rapaz lá que guardava carro no estacionamento. E eu já tinha meio que desistido da advocacia trabalhista, estava meio que perdido. E agora? Sempre quis ser advogado e advogado trabalhista. Então pensei em fazer concurso público eu disse, não, assim, como a advocacia trabalhista eu não estou dando sorte, não está conseguindo vingar aqui, eu vou estudar para procurador do município. E aí, quando eu passar no concurso, eu volto a advogar, porque não há incompatibilidade. Você pode ser procurador do município e advogar. E aí eu comecei a fazer os concursos e ouvi as coisas. Olha, esse concurso, 2009 lá, né? Esse concurso aí vai ser enrolado, isso é procurador do município, é carta marcada e tal. Eu acabei desistindo. E aí esse amigo me pediu um favor. Disse, Hugo, eu quero lhe pedir um favor. Eu tenho um irmão que está preso. E esse irmão, eu não tenho dinheiro para contratar advogados. E eu queria que você atuasse na causa dele. E eu dizia, rapaz, olha, eu não tenho como. Eu nunca entrei em um presídio. Eu nunca entrei em uma vara criminal. Eu não gosto de direito criminal. Não tem jeito para mim. Não tenho como lhe ajudar. Ele, não, mas me ajude. E aí eu fui para ajudar esse amigo. Então fui lá falar com o irmão dele, sem saber de nada de direito criminal. E o irmão dele é uma coisa interessante, Flaudísio, que alguns tipos de crimes, os criminosos, ele tem um respeito lá dentro do sistema prisional. E esse cara, ele tinha sido condenado por um crime de assalto a banco. E dentro do sistema prisional, os assaltantes de banco, ele tem meio que um prestígio dentro do mundo do crime, porque não é um simples batedor de carteira, um ladrão de celular. O assaltante de banco, normalmente, ele é corajoso porque eu não estou fazendo apologia que é o crime, não, pelo amor de Deus, eu estou contando só um fato que eu vivencio na advocacia criminal. Normalmente, eles andam com armas de grosso calibre, são pessoas perigosas, são pessoas que vão para o enfrentamento, porque o local que eles vão fazer o assalto tem outras pessoas armadas. Normalmente tem estratégia, e no mundo do crime há isso, né? Naquela época, por exemplo, eu acho que era 2010, naquela época tinha muito disso. Hoje eu não sei se tem. Então, esse cara disse, olha, Hugo, o pessoal aqui me respeita muito, eu não tenho dinheiro para pagar os honorários, mas eu vou falar bem de você aqui dentro do sistema prisional. E aí, na época, eu tinha um sócio, o Daniel, e a gente saiu de lá, eu digo, meu Deus do céu, Daniel, e agora? A gente sem saber de nada de direito penal. E aí fomos comprar livros e estudar. E na época era uma progressão de regime. Uma progressão de regime é uma petição simples. Então, se ele já atingiu aquele requisito objetivo, ele cumpriu aquela pena, por exemplo, ele teria que ficar, não lembro agora, mas, por exemplo, 2 anos em regime fechado e depois progredir para o semiaberto. Ele já tinha passado 3 ou 4 meses. Então, nós fizemos esse pedido simples em uma folha só, o juiz concedeu e ele saiu. E aí foi que começou, como esse rapaz ele foi assassinado, inclusive, quando ele saiu do presídio, pouco tempo depois. E aí ele, como ele falou bem da gente lá do sistema prisional, que os advogados dele eram um advogado bom, experientes, a primeira causa. E aí começou a surgir e a engrenagem começou a rodar. E depois disso aí eu me apaixonei pelo direito criminal, é engraçado, né? Me apaixonei pelo direito criminal e estou até hoje. Nunca mais eu deixo. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, quero agradecer aqui. E acabou de chegar. Tá colocando aqui na mesa Croçaria da Dressa. Croçaria da... Agora a mesa tá mais bonita. Cadê? Foca aqui, corta pra cá. Aí, Croçaria da Dressa. Meu, muito obrigado por ter sido um patrocinador, ter estado aqui conosco todos os episódios, assim como nossos demais patrocinadores. Doutor Hugo, atuar na vida da advocacia criminal não é fácil. Não é fácil. Já chegou o caso do senhor ser ameaçado, sofrer alguma retaliação pelo fato de defender algum cliente, seja de alta periculosidade ou não?
Olha, assim, eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Vez por outra, as pessoas me fazem essa pergunta: "Ô, como é? É perigoso? Não é?" Eu nunca tive problema nenhum com cliente, salvo acho que dois na realidade. Que o problema foi criado por causa de outros advogados antiéticos. Que para pegar o cliente acontece muito, né? Em toda profissão tem gente antiética. Para pegar o cliente, inventaram que eu não tinha feito nada, que eu não tinha trabalhado, eu tive que imprimir o processo, levar para a família, mostrar ao cliente no sistema prisional e provar que esse colega advogado estava mentindo. Mas eu pauto a minha advocacia sempre na ética, eu nunca prometo nada. Porque o advogado ele não tem o controle da situação. Ele vai fazer um pedido e quem vai decidir é o Poder Judiciário. Então eu não tenho como garantir nada. E eu vejo que muitos advogados eles se dão mal, eles têm problemas porque eles vão garantir. E não é fácil, sabe, Flaudício? Por exemplo, o cara tá lá preso há 1 ano, 2 anos. E muitas vezes não tem nada. A única coisa que tem é uma casa, um carro, uma moto, uma mãe é aposentada e acaba tirando um empréstimo. Então, o único dinheiro que tem, às vezes, cai na mão de algum profissional antiético que vai prometer um resultado. Então, a advocacia é uma atividade meio. Nós não podemos prometer resultado a ninguém, porque nós não temos o controle dessa decisão judicial. Então, eu sempre pauto a minha advocacia, o camarada ele vai me contratar e sempre tem essa pergunta: doutor, com quantos dias eu saio? Será que vai dar certo? E a minha resposta é sempre a mesma. Você está me contratando para trabalhar. Eu não posso garantir nada. Se quiser me contratar para trabalhar, tudo bem. Se quiser garantia, vá atrás de outro advogado. O senhor é professor universitário. Como é que surgiu aí o enveredar pela sala de aula? Olha, a sala de aula é outra paixão que eu tenho. Eu dou aula tanto na graduação como na pós-graduação. E aí eu comecei a dar aula em uma faculdade aqui de Maceió em 2018. E o dono dessa faculdade, ele é um amigo. E aí eu sempre falava, olha, quando surgir uma vaga, cara, me ligue, me diga. E teve uma situação interessante, porque teve um professor que foi contratado lá, vou citar o nome, que é um cara bem conhecido. E esse professor foi contratado e acho que tinha faltado umas 4 aulas seguidas. Aí os alunos foram lá na coordenação e aí disseram: "Ó, amanhã vai ter que ter um professor, vai ter que ter alguém para dar aula aqui, senão a gente não vai vir mais, vai faltar tal, tal." Aquela reclamação, aquele estardalhaço todo. E aí esse amigo me liga. Era para dar uma aula numa quinta à noite, ele me liga na quarta à noite, quando os alunos saíram da sala dele. Aí disse: Hugo, chegou sua vez, a oportunidade. Surgiu uma vaga aqui para dar aula em direito penal. Eu estudo mais, tanto direito penal como processo penal, mas a minha área que eu mais estudo e que eu mais me dedico é o processo penal. Olha, você vai dar para ser professor de direito penal. Eu disse, tudo certo, quando é que eu começo? Ele, amanhã à noite. Digo, minha Nossa Senhora, nunca dei uma aula na vida, vou começar amanhã à noite. Aí eu digo, tá bom. Aí foi que eu fiz, olhando, vou sair agora e vou comprar um livro, onde é que tem uma livraria aberta. Aí fui em uma livraria, nova livraria, que tem em frente ao Sesmac, o prédio do Sesmac. Aí cheguei lá, me dá os livros mais vendidos aí, atualizados. Eu tinha alguns no escritório, mas eu disse, não, eu quero os mais atualizados que tiver. Aí comprei uns 3, 4 livros, peguei a matéria com ele e fui preparar a aula. E foi assim, a gente a gente só consegue as coisas se for assim no tranco, né? E eu pensei até, quando ele me deu a proposta, pensei até em recuar, porque a gente fica inseguro, Claudício. Pô, eu nunca dei uma aula. Como é que eu vou preparar uma aula em um dia só? Mas aí aceitei e tô lá até hoje. O senhor é um advogado renomado no estado de Alagoas. E eu conversava aqui em off, dentre tantos advogados criminalistas, o senhor também é um dos que se destaca no nosso estado. E a sua empatia, ela é notável, né? A simplicidade, a humildade que o Obrigado. senhor tem. Qual o segredo para ser um advogado em destaque e um advogado de sucesso na área criminal, como o senhor é? Ô, Flaudício, eu agradeço. Eu ainda não sei se eu sou um advogado de sucesso. As pessoas sempre perguntam, né? Sobre sucesso, o que é um advogado de sucesso.
Eu, particularmente, sobre sucesso, eu não vinculo sucesso a dinheiro. Eu não tenho riquezas. Reconhecimento, eu não sei se eu tenho. Agora, se você me falar que sucesso é você se sentir bem, se sentir realizado com a profissão, aí sim eu posso dizer. Nesse sentido, eu tenho sucesso, porque eu me sinto extremamente realizado na minha profissão, extremamente satisfeito. E eu sei que a advocacia criminal, pelo menos no âmbito aqui do nosso estado, não deixa ninguém rico. As referências que eu tenho da advocacia criminal aqui no estado de Alagoas, eu desconheço que sejam advogados milionários ricos, mas aparentemente são advogados que são bem satisfeitos e bem realizados com a profissão. E é o que acontece comigo. Eu sou realizado em ser advogado criminalista. E você até o fim da vida. O senhor tem muita experiência no tribunal do júri. Teve algum, dentre tantos, que marcou, que o senhor lembra, que seja algum fato inusitado que o senhor poderia compartilhar com a gente? Ah, Flaudício, tem dois júris que eu fiz que são os júris mais marcantes da minha vida. Foram júris que eu fiz pro bono, de graça. Olha que coisa. E coincidentemente foram dois júris em Marechal Deodoro. Inclusive um foi chamado pela amiga Luana Camilo. Ela me agradece até hoje. Tem muito disso comigo. Jovens advogados que nunca fizeram um júri, aí quer fazer o primeiro júri da vida. E o vai me ajudar, você vai. Vou na hora. E aí eu já fui o preceptor de eu acho que uns 10 ou 15 advogados do primeiro júri. Eu sempre vou para dar esse apoio. E foi um júri que eu fiz pro bono que fez mais bem a mim do que eu acho que a advogada que eu chamei. Porque foi um caso bem peculiar. E é isso que a gente tem que entender do tribunal do júri, que o ser humano ele é falível. Então, você não tem ideia do que uma pessoa pode fazer dominado por uma violenta emoção. Se eu chegar aqui, Flaudísio, provavelmente você nunca iria furtar esse meu celular, ou roubar, ou estuprar uma pessoa. Mas um ato de violência dominado por uma violenta emoção, qualquer ser humano pode praticar. E nesse caso específico, esse primeiro caso, que foi esse júri dessa mulher, ela estava presa há 4 anos. Qual foi o fato? Ela tinha um amigo, melhor amigo dela, que sempre ficava com a filha dela em casa. Ela precisava sair para trabalhar, aí o amigo, fica aqui com minha filha que eu preciso ir trabalhar. Aí o amigo ia lá, ficava com a filha. Ela precisava sair, aí deixava a filha na casa do amigo, a menina com uns 6, 7 anos. Uma pessoa de extrema confiança, que era como se fosse pai, irmão, amigo, tudo dela. E de repente ela descobre que esse amigo estava abusando da filha dela. Quando ela descobre isso, ela vai junto com um parente tirar satisfação com esse cara. No meio da confusão, do bate-boca, acabam assassinando este homem, esse estuprador. E aí ela foi presa e foi denunciada e pronunciada por homicídio qualificado, que seria, salvo engano, eu acho que ele colocou lá o motivo fútil e o meio que impossibilitou a defesa. Essa mulher estava presa por 4 anos e a filha estava sem vê-la por 4 anos. Agora você imagina o que estava passando essa menina. Além de ter sido abusada, perdeu a pessoa mais importante da vida dela para o sistema prisional, a mãe. E ela não sabia que a mãe estava presa. Olha que coisa, foram 4 anos sem ouvir a voz da mãe. E ela estava sendo criada, eu acredito, por uma tia. E essa tia dizia que a mãe estava viajando a trabalho e que não podia falar, e ela sempre pedia para falar por telefone com a mãe, não podia tal. E no dia desse júri, essa menina estava lá, não entrou no plenário do júri e acabou que o júri absolveu ela. O que foi que o júri reconheceu? Reconheceu que ela concorreu para o crime, mas em uma quesitação que é obrigatória lá, que é o quesito genérico, absolveu ela pelo fato dela ter agido contra o estuprador da filha. A lei, Flaudísio, ela não protege esse tipo de conduta, porque a vingança, quem tem que fazer é o Estado através das leis, e não a vingança privada. Então, os jurados, nessa situação aí, absolveram ela. Então, foi uma cena assim que tá marcado pelo resto da minha vida. Então, tinha os policiais penais lá, e aí eu falei pra juíza, doutora, a filha dela tem 4 anos que não vê a mãe. E ela não sabe que a mãe está presa. E aí a juíza pediu para os policiais se afastarem e a menina está aí fora.
Então os policiais se afastaram, fingindo que estavam em uma reunião lá. Ela não estava com roupa do sistema prisional e a menina entra pelo plenário. E aí quando vê a mãe, chororou, todo mundo chorou lá, abraçou a mãe, ama, não sei o quê. A mãe pedindo perdão. Porque, assim, foi um ato impensado que acabou que ela ficou afastada da filha. Mas, pelos fatos que foram narrados lá, ela não queria o resultado. Na realidade, ela foi com o celular para gravar uma confissão e acabou que perdeu o controle porque ela tinha levado outras pessoas e esse estuprador acabou morrendo. Então, essa é a magia do júri, porque você pode ser culpado, mas o júri pode absolver você. Com certeza, se ela fosse julgado por um juiz mesmo de carreira, o juiz togado, que a gente chama, ela seria condenada. Mas os jurados entenderam que naquela situação, naquelas circunstâncias, ela não merecia ser condenada. Apesar de que já houve uma condenação, 4 anos presa. O segundo caso foi lá em Marechal Deodoro, uma situação bem similar. Um vizinho estuprou uma criança, e aí o pai dessa criança viu a menina uma semana trancada no quarto, chorando, a menina de 7 anos, ele sem entender. E aí esse vizinho se aproveitou da vulnerabilidade social dela e chamou ela para casa, disse: "Olha, vem aqui em casa que eu tenho umas roupas usadas, vou fazer uma doação para você". E aí a menina pobre, precisando de roupa, quando ela entrou na casa do vizinho, o vizinho passou a mão no corpo dela. E essa menina, criança de 6 anos, ela sabia que aquilo estava errado. E aí falou para o pai. O pai, quando soube, foi o vizinho, foi. Aí pegou um facão. Quando os caras chegam na porta de casa, saiu com um facão na porta de casa. O vizinho estava na porta da casa dele. Aí, infelizmente, ele cortou o vizinho inteiro com um facão. Foi uma morte triste, terrível. 3 anos preso. Esse rapaz ficou. Um júri pro bono que eu fiz. E aí, ele foi absolvido da mesma maneira. Os jurados reconheceram que ele era culpado, mas que ele não merecia uma condenação. E o tribunal do júri é isso. É uma coisa, Flaudísio, que eu tenho em mim, na minha mente, e que eu sempre penso, e na hora de fazer uma defesa criminal dessa, é que fica mais latente. Nós, seres humanos, somos falíveis. Então é possível que, por mais pacata que seja essa pessoa, que ela seja possível, que ela seja levada a um ato de violência. É normal. Você imagina, eu contei 2 casos aqui de vários outros que eu já atuei de estupro. E digo e repito, a legislação ela não protege esse tipo de conduta. Deixa que o Estado vá e faça justiça através das leis. Mas, em algumas situações, infelizmente, a emoção fala mais alto e o homem acaba fazendo esse tipo de coisa. O senhor é um advogado muito bem sucedido. Existe algum tipo de causa que, se alguém bater a porta do seu escritório, o senhor não pega? Não, criminal não. Eu nunca tive isso, sabe, Flaudício? Porque, veja só, a gente tem que entender que o advogado criminalista, ele não defende o crime nem o criminoso, ele vai defender o direito. Então, eu vou dar um exemplo. Se aquele cidadão lá, é acusado de um homicídio qualificado, a pena de um homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Então, aquele ato seu pode ser para uma pena de 12 anos e pode ser para uma pena de 15, de 20, de 25 anos. Então, nem sempre o advogado criminalista, ele luta por uma absolvição. E às vezes luta por uma redução de uma pena. Muita gente também que procura, você não ache que porque o cidadão ele foi denunciado que ele é culpado. Muita gente é denunciada e acusada injustamente. É o que nós vemos diariamente na justiça criminal. Advogado bom perde causa. Perde, perde, perde causa. Eu comento com os colegas, estava comentando um dia desse, eu acompanho nas redes sociais as as decisões favoráveis à defesa do STJ e do STF. Sempre acompanho algumas páginas e às vezes você vê uma decisão que se encaixa perfeitamente no seu caso. E você vai aos tribunais e o grande problema dos tribunais é você ser lido. Eu já fiz alguns cursos com alguns advogados que foram ex-assessores de ministros e eles falam do volume de trabalho é absurdo. Então, o advogado hoje, que ele quer ser lido, e ainda é difícil de ser lido, ele tem que ser objetivo.
E muitas vezes o direito do seu cliente é bom, mas a sua petição não é lida. Muitas vezes por causa do excesso de trabalho, muitas vezes porque você não sabe manejar uma petição de maneira objetiva e clara, mas já aconteceu sim, em alguns casos, em que eu acreditava muito no cliente e esse cliente acabou ser condenado. E eu tenho uma coisa para mim, Claudio, eu não sou curioso. Você nunca vai ver um cliente assinar uma procuração comigo e eu exigir a verdade. Não, você me fale a verdade, me diga tudo, eu sou seu advogado. Não. Eu vou ter uma conversa com o cliente, ele vai contar os fatos dele, eu vou analisar no processo. Pode ser que esse rapaz, isso aqui está meio incongruente. Aí eu vou tirar a dúvida com ele, mas eu não sou um advogado curioso de ficar exigindo que o cliente conte a verdade, senão eu vou renunciar à causa. A verdade é essa, cidadão. Tá bom, então eu vou trabalhar em cima da sua verdade. Já chegou o caso de tomar uma surpresa, né, mediante uma possível inverdade, contar algo e nos 45 do segundo tempo, doutor, eu quero voltar atrás. Foi assim, foi assim, foi assim. Já aconteceu, já aconteceu. Principalmente em casos de tribunal do júri. Que você trabalha com uma tese e quando chegar no dia do júri, o cara falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. E aí, o que é que faz? Aí, quer mudar a tese? A gente muda. Aí, se o cliente achar que é devido, a gente muda a tese. Se não, então vamos continuar com a mesma tese. Muitas vezes a gente muda. O que é que acontece às vezes? Por exemplo, como já aconteceu com um caso de um júri, que nesse caso eu não quis patrocinar a causa. Eu rejeitei. Era uma festa em que os fatos narrados pelas testemunhas era que estavam todos sentados a uma mesa e esse réu, uma discussão, ele se levantou e deu um tiro em uma pessoa que estava na mesa. Então tinham 5 testemunhas que falavam exatamente que ele estava na festa, foi ele que se levantou e atirou. E o cara estava negando, dizendo que não era ele. E eu dizia, cara, eu não vou fazer o ridículo lá no tribunal do júri. Eu não vou sustentar uma tese impossível. São várias testemunhas que falam que foi você. Existem outras teses de legítima defesa, de homicídio privilegiado, de homicídio simples, e o réu, ele queria sustentar a negativa de autoria. E eu não patrocinei essa causa. Em eventos marcantes assim que clientes mentiram para mim, tem esse do Tribunal do Júri, esse foi bem marcante. Esse cidadão, ele estava sendo acusado de homicídio qualificado e tinha uma única testemunha que era a ex-esposa da vítima. Na delegacia, essa mulher descascou o réu. Olha, foi ele, foi assim e tal, pá, 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 pá. Eita, poxa, rapaz, aí eu cheguei pra ele, olha, tu tá complicado, porque a esposa da vítima disse tudo. Disse que sabia, disse que tinha visto, disse que você vinha ameaçando o marido dela. Vai ser muito difícil se livrar de uma condenação. Que aparentemente parece que eram todos conhecidos. Ele, não, eu conheço essa moça, tal, isso é mentira, doutor. Tá certo. E aí, os processos do Tribunal do Júri são assim. Tem a primeira fase, e depois dessa primeira fase tem uma decisão de pronúncia que vai levar o cidadão ao júri. Então, essas testemunhas, por vezes, que são ouvidas na delegacia, são ouvidas na primeira fase, depois são ouvidas no júri. Quando chegou na primeira fase do tribunal do júri, essa testemunha mudou todo o depoimento. Aí chegou lá e disse, não, eu não falei nada disso na delegacia, eu não sei se foi ele que matou o meu marido, não sei de nada, não vi nada, tá? Eu digo, beleza, mesmo assim, o juiz foi e pronunciou o réu. Aí vai esse réu a júri, e ele sempre negando, olha, doutor, eu sou inocente, nunca aconteceu isso, tal, tal, tal. Chega no plenário do júri, essa mesma mulher, testemunha. Aí chega lá, ela diz, aí o promotor começa a apertar. Olha, a senhora está mentindo, é porque a senhora falou na delegacia e porque na primeira fase mudou o depoimento, mas está mentindo e vai ser presa, e o juiz e eu interferindo, não é verdade, tal, tal. Aí o promotor vai ser preso, aí teve uma hora que a mulher bateu na mesa e disse, agora eu vou falar a verdade. Aí o advogado já gela na hora. Aí você olha assim pro cliente, ela disse, doutor, é o seguinte, a verdade foi o que eu falei na delegacia, agora ele ligou para mim de dentro do presídio, me ameaçou de morte, me ameaçou matar o meu filho, se eu não mudasse o meu depoimento. Mas o depoimento verdadeiro é o depoimento da delegacia. Acabou. O cara foi condenado.
Terminou o júri, eu fui falar com ele, eu disse, cara, você é louco, você estava ameaçando a testemunha, porque você não me falou isso? Como é que você faz uma coisa dessa? Aí ele foi e confessou, que de fato ficou desesperado e arrumou um telefone dentro do sistema prisional, ligou para a testemunha, ameaçou e ela mudou o depoimento. Mas se eu soubesse disso, eu nem teria rolado essa testemunha. Então, ele acabou cometendo um outro crime dentro do sistema prisional. Eu arrolei uma testemunha achando que a testemunha ia chegar lá, ia falar a mesma coisa que tinha dito na primeira fase, e a testemunha foi e falou a verdade, estava sendo ameaçada pelo réu. Foi assim, um baque, uma surpresa para mim e um evento bem marcante. Teoricamente, não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Na prática, como é que funciona? Veja só, o que é que acontece na prática? Até uma questão social, sabe? As pessoas colocaram na cabeça, no imaginário popular, gente inteligente, preparada e até com dignidade é concursado, é servidor público. Até hoje, cara, com 16 anos de advocacia, as pessoas me perguntam: tu não quer ser juiz, não? Tu não quer ser delegado? Eu disse: não, cara, eu quero ser advogado pelo resto da vida. E as pessoas têm no imaginário dela que se você é advogado foi porque você não conseguiu passar em um concurso de juiz. Então, isso é uma questão social e muitas vezes até os próprios advogados enxergam isso, porque tem muita gente na nossa profissão que é frustrado. Quer dizer, quer ser um servidor público, não consegue passar, aí vem para a advocacia e acaba se frustrando. Eu percebo que vai depender do advogado. Eu mesmo não baixo a cabeça para juiz, eu não baixo a cabeça para promotor, eu respeito todos. Eu nunca tive problema nenhum com juiz, com promotor, nada, porque comigo é cada um no seu lugar. Eu tento ter um bom relacionamento com todo mundo e eu falo no mesmo tom de voz. Se o juiz quer alterar o tom da voz dele, eu vou alterar o meu também. E a gente vai falar no mesmo tom. Mas eu nunca vou desrespeitar ninguém, eu nunca vou usar palavras de baixo calão. E é uma coisa que tem me preocupado muito, que eu tenho visto na internet, principalmente para jovem advocacia. Na realidade, tem muito advogado vendendo curso e nesses cursos dizendo que o advogado bom é aquele que tem que ser virulento, é aquele que tem que meter o pé na porta, é aquele que tem que impor o respeito a qualquer custo e no grito. E aí a gente vê que está tendo uma formação de uma jovem advocacia, pelo menos o que eu tenho percebido nas redes sociais, de que o advogado bom tem que ser o advogado agressivo, principalmente no tribunal do júri. Ah, o advogado bom, o advogado de júri, ele tem que ser agressivo, ele tem que rasgar um livro, ele tem que xingar, ele tem que botar o dedo na cara do promotor. E não é assim que se trabalha. Porque tudo que você faz ali, os jurados estão vendo. Então, se o jurado ele não gosta do mensageiro, ele não vai ouvir a mensagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no tribunal do júri, porque se os jurados perceberem que você é uma figura antipática, isso vai passar a sua antipatia vai passar para o seu cliente. Eu vi um dia desse na internet um advogado que estava vendendo um curso e ele mostrava uma filmagem dele no tribunal do júri empurrando o promotor de justiça. Começaram no bate-boca lá, ele se levanta e empurra, vende o curso. Poxa, mas o que é que esses caras estão ensinando a jovem advocacia? Que não é assim. Advocacia, as pessoas têm que aprender. São duas coisas: relacionamento e estudo. Ou seja, para o advogado hoje ele vencer na vida, não adianta. Uma coisa não exclui a outra. Se você não tiver relacionamento, você não vai conseguir cliente. Se você não estudar, você também não vai conseguir cliente. Não adianta você ser um cara gente boa se as pessoas não enxergam você como um advogado que vai resolver o problema delas, como uma pessoa estudiosa e preparada. E também se você ficar trancado dentro de um gabinete só estudando e não for para a rua, não participar de eventos, não participar de associações, não participar de encontros, você não vai se relacionar com outras pessoas e conseguir cliente. Então, o segredo, no meu sentir, da advocacia é relacionamento e estudo. E parem de achar que só você ser gente boa vão lhe contratar, porque não vai. Existe uma séria problemática e muitos dizem que o mercado na advocacia está prostituído, principalmente sobre a precificação. E existe uma problemática onde, para conseguir clientes, saem como se fosse um leilão. Quem dá menos, ao invés de ser quem dá mais. E infelizmente adentram por esse caminho. O que é que o senhor diria aí para esses jovens advogados que estão nos assistindo sobre a precificação?
muitos não têm um certo posicionamento de como precificar os seus honorários. Assim, antigamente eu era mais crítico nessas questões de preço. Hoje em dia eu entendo, sabe? Porque você veja bem, o advogado hoje eu acredito que a OAB já deve estar em número, acho que deve ter uns 22 mil advogados, né? O número da inscrição. Eu acho que ativos, eu não tenho ideia, mas sei lá, 12, 15 mil advogados. Nós vivemos em um estado pequeno. E muitas vezes aquele advogado que fez a faculdade no FIES, tem família, tem filhos, e o cara precisa sobreviver. Então, muitas vezes ele tem que diminuir o preço do serviço dele para conseguir sobreviver. Só que o grande problema é que estão diminuindo demais. Eu ouço aí relatos de advogados fazendo audiência de custódia por R$ 300, fazendo flagrante por R$ 300. E não é assim. Então, eu acredito que seja uma tendência. Enquanto mais advogados nós temos, menor vai ser o preço. O segredo é você se valorizar. E você colocar um preço e você segurar, e se o cliente não quiser, ele procure outro. Mas não é fácil, Flaudício, porque o cara tá lá com um monte de conta em cima da mesa para pagar. E de repente, sei lá, uma situação hipotética aqui, você cobra R$ 20 mil para fazer um júri. E o cliente chega lá, a família do cliente, no seu escritório e bota R$ 10 mil em dinheiro na sua mesa. E aí? Olha a situação deste advogado. Então, eu era mais crítico desse aviltamento de honorários. Eu acho que estão exagerando nos valores, mas em algumas situações eu acabo entendendo. O dia desse eu estava saindo do escritório, um cliente ligou para mim para fazer um acompanhamento na delegacia e eu passei o valor. O valor é X. A senhora quer que eu vá? E na advocacia criminal é assim: tá com dinheiro aí, tem que pagar antecipado. É igual a cinema, tem que pagar antecipado. E aí, não, doutor, o dinheiro está aqui, pode vir. E aí eu entrei no carro, quando eu liguei o carro, que estava saindo da garagem do escritório, a mulher liga e disse, não, doutor Hugo, não precisa vir. Tem um advogado da família tal, essas lorotas que a gente já sabe que é mentira. Aí eu disse, ô moça, olha, assim, pode falar a verdade, foi outro advogado que estava aí, né? Aí ela, doutor, eu vou falar a verdade. Tem um advogado aqui e ele cobrou R$ 300 para acompanhar o flagrante. Se o senhor fizer por 300, tudo bem. Eu disse, pode ficar com ele. Pode ficar tranquila e fique com ele aí, porque por R$ 300 eu não saio da minha casa. Então, o que é que está acontecendo muito hoje? Se o cliente chegar na delegacia, na central de flagrantes, primeiro que você, provavelmente vai ser abordado por algum outro advogado. E aí esse outro advogado vai fazer o serviço lá por R$ 300. E muitas vezes a família aceita. Porque tá lá e diz, olha, se ele ficar preso, eu faço audiência de custódia por mais 300. E acaba fechando o contrato com esse advogado. E por vezes, quando o direito é bom, o, o, o investigado sai na audiência de custódia. Porque muitas vezes o magistrado não está nem aí pela argumentação do advogado na audiência de custódia. Ele vai ver os fatos lá e no juízo de valor dele, se aquela pessoa merece ou não ficar presa, e vai acabar soltando. Mas infelizmente está acontecendo muito isso. Doutor Hugo Trauzola, querendo ou não, a gente vive hoje um cenário político que para uns é agradável, para outros não. E a gente, em pleno 2024, estamos vivenciando aí algo atípico nas eleições de São Paulo, né? A gente está aqui no Nordeste e a gente acaba acompanhando pelos noticiários o que está acontecendo em São Paulo. E ocorreu, né, recentemente uma situação que foi inédita em debates entre políticos pleiteando o cargo à prefeitura, que foi um dos candidatos utilizar uma cadeira para machucar, né, um outro concorrente, um outro candidato. Ouve-se falar em legítima defesa pelo fato de ter sido antecipadamente agredido verbalmente. Aqueles que são contraditórios a isso dizem que não. Houve um excesso, mesmo sendo atacado emocionalmente, aquele que deferiu o golpe lá da cadeira. Como é que o senhor vê isso aí? Uma análise criteriosa
enveredada pelo direito penal. Veja bem, primeiro essa ideia de legítima defesa, ele não existe, né? Um ataque à honra. Então, um ataque à honra não pode ser repelido com agressão física. Então, essa ideia de legítima defesa não existe. Esse talvez seja uma das cenas, aquela ali, mais deploráveis que eu tive o desprazer de ver em um debate público. E o meu medo, sabe, que isso pode virar uma rotina. Isso, e que isso possa se repetir. O porquê? O candidato lá, Pablo Marçal, ele está se vitimizando por causa disso, está reverberando mais ainda nas redes sociais, inclusive ganhando votos por causa disso, dessa vitimização dele. Eu acho que naquela situação ali os dois estavam errados. Então, o Pablo Marçal, eu tenho acompanhado atentamente a eleição de São Paulo. O Pablo Marçal, no meu sentir, ele tem usado uma técnica. Dizem até, inclusive eu li o livro há pouco tempo, Da Arte de Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, que é a técnica de você não atacar a causa, mas você atacar a pessoa. Então, como ele não tem argumentos e ele quer reverberar nas redes sociais, ele acaba atacando a pessoa. E o que é que ocorre? As pessoas estão gostando disso, se sentem representados. Por exemplo, as pessoas têm o juízo de valor do candidato X. Exemplo, acha que ele é o idiota. E quando eles veem um candidato chamando aquele outro candidato de idiota, eles se sentem representados. Então, o nível do debate político foi rebaixado a zero. Então, a gente está vendo um novo estilo de se fazer política, um estilo agressivo, com ataque às pessoas, com o uso excessivo das redes sociais, com cortes. Aí você xinga o seu adversário político, faz um corte, coloca nas redes sociais. E o pior de tudo é que você vai ver nos comentários a aprovação social disso. Então você vê, pô, que cena grotesca, o cara xingou o outro, tá acusando que um outro candidato é um drogado, um cheirador sem provas, por exemplo. E aí, pô, isso é errado. Você não pode estar acusando ninguém assim de um crime tão grave, principalmente porque ele tem a família dele, ele tem as filhas, tem mãe e tal. E aí você vai ver no Instagram dessa pessoa que acusa que fez o corte e a aprovação social em massa disso aí. Ah, tem que chamar mesmo, isso é um drogado, isso é um traficante, isso é aquilo outro. Isso tem me preocupado, porque isso vai reverberar e pode ser uma tendência nos próximos debates políticos dos outros anos. Então você tem um candidato lá que ele está muito abaixo na pesquisa, sei lá, com 7, 8%, e ele não sabe o que fazer. Poxa, eu não sei o que fazer para crescer a minha popularidade. Então eu vou crescer a minha popularidade com o ataque às pessoas. E aí ele começa a atacar, as pessoas começam a se identificarem com esses ataques, com esse ódio, e aí ele começa a crescer nas pesquisas. Assim, é uma cena deplorável. Ali não tem santo. Pablo Marçal, no meu sentir, errou em ter atacado a honra do Datena. E o Datena, mais errado ainda, em ter atacado fisicamente o Pablo Marçal. É terrível, terrível, terrível. É aquela ideia, né? Não, os dois estão errados. É como uma briga de gambás ali. Não adianta quem ganhe, ambos vão sair fedendo, porque os dois erraram. Com certeza, quem errou mais foi o Datena. Isso só prova a falta, no meu sentido, de equilíbrio emocional. Porque você está ali em uma rede nacional e você pegar um banco e atingir o outro e esse foi direcionado à cabeça. E outra coisa, é lesão corporal ali. Muita gente tem falado, inclusive o Pablo Marçal, em tentativa de homicídio. Não chegou a tanto, sabe? Aí é exagero, mas o nível do debate político tem me preocupado bastante e eu tenho a impressão que isso será repetido em outras capitais e em outras eleições. Porque se deu certo para o Pablo Marçal, por que não pode dar certo para outras pessoas? Verdade. Hoje a gente vivencia os superlotamentos carcerários. Como é que o senhor vê essa situação e qual seria a solução para tal problemática à luz do direito penal? Olha, assim, é uma situação bem complexa. Tem muito estudioso aí que diz que não existe superencarceramento no país. Existe sim. Nós prendemos demais. Apesar de que a gente vê muito na imprensa de que as leis são frágeis, que o judiciário solta muito, que tem brechas nas leis, mas não é assim. Vai lá cometer um crime. É uma
eu vejo que isso é uma ideia muito da classe média, sabe? Que se sente imune à lei, que acha que vai fazer o que quer e vai ficar por isso mesmo. Mas quem está no dia a dia da advocacia criminal não é isso. Então, assim, para que haja um desencarceramento, na realidade, no meu sentido, o que tem que ter é, é um investimento anterior para que a pessoa nem cometa aquele crime. Que tenha um investimento em educação. E depois que essa pessoa vá para dentro do sistema prisional, que tenha ressocialização. Porque o que acontece hoje em dia é, por exemplo, o cara mora no bairro tal e ele não sabe fazer nada. Ele comete um crime e ele vai preso. Então ele sai do sistema prisional sem saber fazer nada, vai voltar para o mesmo bairro, a mesma casa, com as mesmas pessoas, com as mesmas influências sociais. Então a probabilidade dele delinquir novamente é muito alta. Eu acho que eu não tenho números, mas a última vez que eu tinha visto, o número de reincidência é absurdo, é coisa assim de acho que 80%. Porque ele entra sem saber fazer nada e vai sair sem saber fazer nada. E tem uma coisa que é uma que eu tenho refletido muito, principalmente depois que a gente tem filho, sabe? A minha mãe sempre falava em questão de amizade, de companhia. Olha, não ande com essa pessoa e tal. E eu não entendia, achava que mãe falava muito, que era preocupação demais. E hoje eu vejo que nós somos frutos do nosso meio social. Então, você tem uma, óbvio que não são todos, não existe nada absoluto, mas se você andar com pessoas que usam a droga, você tem uma grande probabilidade de usar também. Se você está no meio de pessoas que fazem esporte, você tem uma probabilidade de fazer esporte também, de pessoas que estudam, de estudar. Então, o meio social e vai influenciar muito na sua vida, não só do adolescente e da criança, mas até de nós adultos. Eu comecei a ler, a me interessar pela literatura, porque um grande amigo, um cara que eu gosto muito, o Gedi, inclusive advogado, a gente saía para almoçar, para tomar café, e ele começava a falar dos livros de literatura que ele lia. Olha, eu li livro tal, esse livro é bom, tá, tá. E aí ele começou a me influenciar, isso há poucos anos, há 3, 4 anos, que eu comecei a me interessar pela filosofia por causa dele. Então, o meio social que a gente vive é capaz de mudar muita coisa na nossa vida. E eu percebo, às vezes, alguns casos pontuais, sabe, que eu atuo, que o cara ele tem uma família estruturada, tudo gente de bem, ele tem outros irmãos, que ninguém nunca se envolveu no crime, e de repente ele sai daquele ambiente familiar por causa de bairro e vai fazer amizade com pessoas que não são muito boas. E acaba se envolvendo no crime de roubo, um crime de tráfico de drogas, e você percebe que aquele cara ele tem grandes probabilidades de se ressocializar porque ele tem uma estrutura familiar. Diferente da pessoa que não tem, a família vai, o pai, a mãe, tudo. Não, vamos resgatar ele, que a gente, quando ele sair daqui, ele vai morar fora, a gente vai mudar de bairro, a gente vai sair dessa casa, a gente vai colocar ele para fazer uma faculdade, um curso tal, e ele acaba saindo do mundo do crime. Mas é muito relacionado ao meio social que você vive e à estrutura familiar. O senhor lida com um público na vida penal muito diversificado. E muitas pessoas batem a porta do seu escritório. Já chegou algum momento do senhor se deparar, independentemente de pegar a causa ou não, mas o senhor identificar que aquele camarada era um psicopata? Olha, assim, eu gosto muito de psicologia, né? Eu já consegui, eu fico até brincando, né, em casa, no escritório, pensando, rapaz, esse cara é muito frio, é muito, será que isso é um psicopata, tal, tal. Assim, é muito difícil o diagnóstico da psicopatia. Na realidade, assim, vulgarmente, pelo que eu conheço, o psicopata é uma pessoa que tem ausência de sentimentos. Então, ele não tem empatia, ele não se importa com o outro. Então, se ele vai machucar uma pessoa, se ele vai acabar com o patrimônio dela, ele não está nem aí, porque é uma parte do cérebro dele relacionada aos sentimentos que não funciona bem. Mas tem uma coisa, assim, aparentemente, que é um crime, sabe? Que tem aparecido lá no escritório, que é o crime de stalker, que é de perseguição. E é um crime que tem me chamado bastante atenção. Você não tem ideia, Flaudísio.
uma pessoa que tem obsessão por outra, como essa vítima sofre. Então, tanto eu já atuei na defesa dos interesses da vítima, como defendendo uma pessoa acusada de perseguição. Tem principalmente homens que acabam o relacionamento e aí eles não aceitam que a mulher não quer mais ele e que quer seguir a vida. E aí eles ficam nessa obsessão de perseguição, perseguição. A vítima fica destruída, pô. Porque se ela troca o número do telefone, ele dá um jeito de descobrir o número e fica ligando. Se sabe que ela vai à praia se divertir com os amigos, essa pessoa vai dar um jeito de estar lá por perto. Se ela vai em um restaurante, vai no trabalho, é uma perseguição, é meio que a pessoa que não aceita o fim do relacionamento. É uma situação que eu tenho acompanhado recentemente terrível. As vítimas sofrem demais. E o pior de tudo, que normalmente, nesses casos, pelo menos que eu acompanhei, esses agressores não são pessoas violentas, são pessoas doentes que não conseguem aceitar o fim do relacionamento e ficam tentando no imaginário deles, né? Que tem que lutar pelo amor da vida, que vai conseguir reconquistar, mas aquela vítima acaba tendo o desprezo. Não quer ver, tem nojo, quer ficar distante. E é um crime que tem me chamado bastante atenção, sabe? Esse crime de perseguição. Entendo. O senhor fala muito sobre liberdade e a gente acompanha o seu trabalho. Para o Dr. Trauzola, o que é liberdade? Liberdade é você fazer o que você quer no momento que você quer. Liberdade é eu estar na minha casa e querer ir na praia tomar um sorvete. Isso para mim é liberdade. E dizem que é o segundo bem, dizem não, é o segundo bem mais precioso da humanidade, é a liberdade. Depois da vida vem a liberdade. E dizem que sem liberdade não existe vida. Por isso que eu ando na linha, não tento cometer nenhum tipo de crime, porque eu sou o tipo do cara que eu adoro a minha liberdade. Eu tenho facilidade para ser feliz. Eu sou feliz com pouco. Eu moro em Maceió, moro perto da praia. Então, para mim, eu sair da minha casa a pé, ir lá na praia, gastar R$ 5, parar lá, tomar uma água de coco e voltar para casa, para mim é já sinônimo de felicidade. E isso é liberdade para mim. Você fazer o que você quer, a hora que você quer. Coisa boa. O senhor falou sobre leis, né? E existe aí socialmente uma discussão sobre a rigorosidade das leis, sobre a referência das leis a nível internacional, as leis brasileiras, mas alguns falam muito sobre as brechas, e o senhor bem ressaltou. Ao ver do senhor, qual é a problemática em si que fica aí cerceando em volta das leis brasileiras? Olha, assim, eu não acho que tem nenhuma problemática, não. Como eu disse anteriormente, as leis, elas são duras. Agora, sim, a legislação que foi modificada recentemente, e aí a sociedade, sabe, fica com aquela sensação de impunidade. Por exemplo, o acordo de não persecução penal, que aí não tem nem processo, aquele cidadão, por exemplo, ele é preso por um crime de estelionato, e aí ele faz um acordo de não persecução penal com o Ministério Público. Então, normalmente ressarcia aquele dano. Por exemplo, se ele deu um golpe em uma pessoa de R$ 10.000. Então, vai chegar lá, o Ministério Público provavelmente vai pedir para ele ressarcir aquele dano e para ele fazer um serviço comunitário ou para ele ficar assinando mensalmente no fórum durante 2 anos. E aí a sociedade que vê isso de fora acha que é um tipo de impunidade, mas é o direito penal para garantir aquele dano que aquela vítima sofreu. Poxa, se eu sou vítima de um estelionato de R$ 100.000, por exemplo, se aquele agressor, se aquele acusado, de repente quer ressarcir aquele dano, não vai ser bom para mim, vítima? Então, a legislação brasileira mudou muito nesse sentido, nesses acordos, e a maioria dos crimes hoje é feito esses acordos de persecução penal. Ou você, por exemplo, estou fazendo de um cliente agora, fiz uma petição hoje de um cliente aceitando uma proposta do Ministério Público. Ele tinha modificado as placas do carro dele, por qual razão eu não sei. E aí o Ministério Público fez o acordo, não persecução penal, que ele iria fazer uma doação para a Delegacia Geral, se eu não me engano, de 5 cadeiras. Foi bom.
é bom para o Estado e foi bom para ele, porque o processo é suspenso, ele não tem condenação nenhuma, ele vai fazer a doação dessas cadeiras para o Estado e vai ficar sem antecedente criminal nenhum. Esses crimes com violência, com grave ameaça, com penas acima de 4 anos, então não abrange essa ANPP. Mas tem muito disso, sabe? Eu ouço muito alguns colegas falarem, principalmente empresário que é vítima de furto e vai na delegacia e reclamam muito. Ah, porque o cara furtou lá no meu comércio tal e não foi preso e saiu na delegacia e saiu na audiência de custódia e eu pedi para o advogado olhar o processo, ele fez um acordo, pagou isso, pagou aquilo. Mas é um tipo de uma política criminal para o desencarceramento também. Coisa boa. O senhor é um homem muito bem sucedido. Mas, mesmo sendo bem sucedido e uma referência a nível estadual, que está nacional, como eu bem repito, surgem aqueles que trazem críticas e muitas das vezes críticas infundadas. Como é que o senhor lida com as críticas? Ah, não, eu sou um cara que eu até gosto de receber críticas. Quem me conhece sabe, eu não gosto de receber elogios, sabe? Eu prefiro receber alguma crítica construtiva. E ainda tem gente, inclusive, que mascara um elogio com uma crítica, né? Só para alfinetar. Eu recebo bem. Então, assim, eu acho que as minhas maiores mudanças da vida foram por causas de críticas construtivas. Então, por exemplo, no Tribunal do Júri, eu já fiz 130 júris. Vou fazer mais 3 próximo mês, então 133. Então, as minhas maiores mudanças para aperfeiçoar a minha técnica, eu fiz com derrotas. Então, nesse meu período de 16 anos de advocacia e 130 júris, eu já mudei a minha técnica de fazer júri umas 3 ou 4 vezes. E essas mudanças de técnicas vêm com derrotas. Porque você não tem como não se sentir culpado. Você fica uns 2 dias com ressaca com a condenação. Porque normalmente quando eu subo no plenário eu estou acreditando naquela minha tese. Então eu vou lutar com veemência por aquele cliente. Então você acredita tanto naquilo ali e quando vem um resultado inesperado, você fica reflexivo. E nessas reflexões é que eu tenho mudado a minha técnica. Poxa, eu não devia ter feito isso. Próxima vez eu vou falar isso. Eu vou mudar a técnica agora, eu vou fazer assim. Quando for o crime de legítima defesa, eu vou dar mais ênfase nisso, nisso, nisso. Então é com erros que a gente aprende. Então as críticas para mim são bem-vindas. Por exemplo, eu encontrei um promotor de justiça que eu fiz um júri um dia desse. E a condenação do cliente foi por 4-3. E aí, nesse júri que eu fiz com o promotor de justiça, eu levei 2 jovens advogados para fazer o júri comigo. E aí eles falaram primeiro, queriam fazer o primeiro júri, eu dei a oportunidade e eu falei por último. Processo bem, bem, bem difícil mesmo. Eu já condenado. Mas quase conseguimos tirar ainda uma qualificadora. E eu encontrei com esse promotor de justiça e ele me chamou lá, ele disse, Hugo, eu vou lhe dar um conselho como promotor de justiça. Se você tivesse feito aquele júri sozinho, você teria conseguido aquele último voto. Você colocar 3 pessoas para falarem, tom de voz diferente, é técnica diferente e vai atrapalhar os jurados. Você vê que foi um cara que tem um respeito por mim e me deu uma dica que ele poderia ficar calado. Então, deixa ele chamar os jovens advogados. Isso tem pouco tempo. E eu fiquei reflexivo com isso. E eu vou mudar. Então, já já estou avisando para os parceiros, nunca mais eu faço júri com 3 pessoas falando. Gosto de 2. Então a pessoa fala primeiro que eu, vai abrir o tribunal do júri e eu encerro. É o limite. 2 pessoas. A não ser que a maioria dos meus júris é por parceria, que não são clientes meus. Por exemplo, se o advogado X vai me contratar e ele diz, ó, quem vai falar sou eu, meu sócio, e você fala por último. Beleza. Ele não está me subcontratando, ele não está me chamando, não vou dizer nada. Mas um processo de um cliente meu ou de um amigo parceiro que eu tenha muita amizade, aí eu já vou falar. Então não foi uma crítica que esse promotor fez, foi um conselho que ele percebeu, não só comigo, mas em outros júris que ele atua, que não é bom muitas pessoas falando na defesa de uma pessoa, porque acaba confundindo os jurados. Qual o segredo de ter uma boa dicção, uma boa oratória?
Rapaz, eu não me acho que eu tenho uma boa dicção e uma boa oratória, sabe? Eu não sei, bicho, eu não acho. O que eu sei é que, veja só, o que é que eu acho do tribunal do júri? Se você tiver uma oratória devastadora, vai ser bom. Mas eu acho que hoje o que ganha é a técnica. Porque não adianta, se você não conseguir esmiuçar as provas, se você não conseguir concatenar as ideias de forma cronológica e apresentar para os jurados, não adianta você ter uma oratória devastadora. Porque os jurados não vai absolver o seu cliente, nem vai acatar qualquer uma tese sua lá de diminuição de pena, porque você fala bonito. Você vai ter que provar, você vai ter que mostrar. Então você vai ter que ter uma técnica de apresentação das provas. Então, no meu sentir, a técnica supera a oratória. Muitos jovens advogados pensam nisso e muita gente vem falar comigo: Hugo, professor, eu fico com medo de fazer júri porque eu não tenho uma oratória boa, não sei o quê. Eu digo, esqueça. A oratória você vai ganhar com o passar do tempo. Se ganhar, bem. Se não ganhar, você vai conseguir vencer com a técnica. O bom da oratória é porque você pode empregar emoção, né? Então, você pode manejar o seu tom da voz, você pode jogar para cima, você pode jogar para baixo. E o júri não é só razão. O júri é emoção. Inclusive, tem vários estudos nesse sentido de psicologia, de que é mais fácil você convencer uma pessoa através de emoção do que da razão. Então a emoção vai suplantar a razão. Mas só emoção não vai garantir. Você tem que dar a razão para os jurados. Olha, vocês vão votar, vocês vão absolver com base nessa razão aqui, na falta de provas. Mas aí é possível, de acordo com a psicologia, de você manipular a razão de uma pessoa através da emoção e fazer com que ela tome decisões irracionais, achando que são racionais, através da emoção. Hoje o senhor é uma referência, mas antes de se tornar uma referência, já pensou em desistir? Pensou em parar? Rapaz, pensei muito já em parar, sabe? E é o que eu sempre digo para os advogados, principalmente os jovens. Eu já estou calejado com 16 anos, mas no início não é fácil, porque você estuda, você trabalha, você corre atrás, você tenta captar cliente e aí você vê que o dinheiro não entra. E o tempo vai passando. E aí fica aquela dúvida, poxa, e se esse tempo eu tivesse estudando para concurso, será que eu já não teria passado? E você começa a olhar para um lado, você começa a olhar para o outro, e o dinheiro não entra, mas o segredo é persistir. E você ir e vai, porque tem espaço para todo mundo. O grande problema é com as pessoas que não persistem. E muita gente que não tem vocação para advocacia. Acontece muito, é triste que eu vejo hoje. Eu fui presidente de uma associação de advogados criminalistas e eu sou um advogado vocacionado. Eu amo o que eu faço. Eu me sinto realizado com a sustentação oral, eu me sinto realizado quando eu consigo um habeas corpus em um tribunal, quando eu consigo uma absolvição, uma diminuição de pena no TJ, no STJ. Para mim, isso é uma realização que nada paga. Nada. E, inclusive, eu faço vários júris, como eu falei aqui, de graça, só pela causa. Os colegas me chamam, olha, Hugo, tem esse caso assim, assim, assim. Acontece muito, olha, o que eu tinha de receber, cara, eu recebi já há 3 anos. Tu me ajuda nesse júri? Aí o cara me conta os fatos. Aí quando ele me conta, acabou, velho. Aí já fica o coração, eu digo, rapaz, esse cara tá sendo acusado por causa disso. Não existe não isso. Aí o cara já me influencia, né? E eu já fico com aquilo na cabeça. Diz, olha, Hugo, ouvi dizer, o cara vai ser condenado por ouvir dizer. Rapaz, eu não posso deixar isso passar, eu tenho que ir, eu não posso deixar esse cara ser condenado por ouvir dizer. Entendeu? E o tribunal do júri é isso. O júri foi uma coisa que me fez enveredar por outras matérias. Eu não estudo só direito, eu estudo sociologia, eu estudo psicologia, eu gosto de ler poesias. Então, o tribunal do júri, ele tem essa magia, sabe? De você fazer análise do jurado, do valor moral atribuído à causa de acordo com a cultura. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo a você. A tese, ela pode se moldar de acordo com a região. Uma tapa na cara em praça pública. Qual o valor moral atribuído a essa conduta em uma cidade do sertão com 10 mil habitantes? E qual o valor moral atribuído a essa conduta em São Paulo? São valores morais diferentes. Então, um cara que recebe uma tapa na cara, por exemplo, perto da minha casa, na Praça Vera Arruda.
centenas de pessoas já passando. Se eu levar uma tapa na cara lá por causa de um bate-boca e ir no meu carro pegar uma arma e matar essa pessoa, provavelmente eu serei condenado por homicídio duplamente qualificado. Então, uma tese aí de absolvição pelo quesito genérico da clemência dificilmente ela iria emplacar. Agora veja só o valor moral atribuído a essa conduta em uma praça pública, em uma cidade do sertão, onde as pessoas se conhecem, onde a honra é aflorada. Um cara que leva uma tapa no meio de uma praça, no outro dia a cidade inteira sabe, ele vai ter que mudar de cidade. Eu não estou, como é que se diz, estimulando as pessoas a agredirem outro ou a matarem outros por causa de tapa na cara. Eu estou falando de valores morais atribuídos a condutas de acordo com a cultura e a região. Então, uma tese aí em uma cidade menor, por esse mesmo fato, eu teria mais probabilidade de emplacar se eu batesse firme também em uma tese de absolvição por clemência. Então, a tese, você tem que moldar isso, é na minha técnica, de acordo com os fatos e de acordo com a cultura local. Assim eu faço. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, que bate-papo magnífico. Estar aqui com o doutor Hugo Trauzola é a realização de um sonho, né? A gente eleve muito o nível do DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente. Para mim é uma honra ter você aqui. Então se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas sejam impactadas, né? Tudo que é bom dura pouco, já estamos se aproximando para o final do bate-papo, mas eu quero agradecer a você que é nosso patrocinador, você que está chegando aqui, você que já passou por essa mesa, o meu muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Doutor, a gente sempre faz uma pergunta aos convidados que aqui passam e ela se torna um divisor de águas no episódio, porque ela tem se destacado dentre tantos que já responderam. E eu queria ouvir do doutor Hugo Trauzola, o que é a vida para o senhor? Ah, rapaz, a vida para mim é poder estar com os meus filhos, é poder ver um abraço, como aquela história que eu contei de uma filha que reencontrou a mãe depois de 4 anos. A vida é eu poder dar um estudo digno para os meus filhos. Isso é a vida, esse status, dinheiro, patrimônio, essas vaidades aí que nós estamos vendo nessas eras aí de redes sociais, isso não me afeta em nada. Muitas vezes eu gosto muito de tomar uma cervejinha em casa com a família. E às vezes a felicidade para mim, tô lá, boto as minhas musicazinhas de arrocha lá, abro a minha cerveja e fico com meus filhos brincando na sala. Você não tem ideia da felicidade que eu sinto só disso aí, de estar na minha casa, na paz, tomando a minha cervejinha e os meus filhos se divertindo lá. Isso para mim é ser feliz. Coisa boa. Um sonho que ainda falta o doutor Hugo Trauzola realizar. Paz eu tenho vários sonhos, sabe? Mas talvez um dia de passar assim, entrar em um carro e cortar o Brasil todo, passar 2 meses aí viajando e conhecer todos os estados do Brasil. Seria um sonho. Quem Coisa, sabe um dia, quando eu tiver mais velho e tenha tempo. coisa boa, coisa boa. Uma música. A música de arrocha. Eu gosto de arrocha. Algum cantor específico? Ah, rapaz, tem o Natanzinho Lima, tem o Tairone Cigano, tem o Pablo, tem o Luanzinho Ah, Moraes, rapaz, é bem. Heitor, o Boizinho, são vários, são vários, são vários. Tá vendo aí, Luiz? Vamos desenrolar. Doutor Hugo Trauzola, a gente vivencia hoje nas universidades muitos alunos ingressando na faculdade de Direito. E saem muitos alunos bacharéis. E alguns veem como ponto positivo, alguns veem como pontos negativos. Muitos advogados que estão aí prestes a ingressar no mercado de trabalho. Como é que o senhor vê esse grande número de jovens que se formam em direito e outros nem sequer tiram a OAB, ficam apenas como bacharéis? É assim, eu tenho percebido os números. Eu acho que a reprovação na OAB, os números são altos, eu acho que 80%, 70 e tantos por cento. Então, o que é que eu percebo? Que os alunos, eles não se dedicam o quanto deveriam se dedicar na faculdade e depois se arrependem.
Eu digo porque eu já conversei com vários alunos e vários colegas advogados hoje que empurraram a faculdade com a barriga e quando chega no final vê que não estudou nada. E aí você tem um acúmulo absurdo de matérias para estudar para a OAB e depois ainda vem o pior, depois da OAB, que é o mercado de trabalho, que é mais agressivo, mais competitivo. A gente vê aí, como foi falado aqui, o aviltamento de honorários. Mas o conselho que eu dou para os estudantes de direito é que comecem a estudar do primeiro período. Esqueçam redes sociais, a gente vê, você dá aula também. Muitas vezes a gente está dando aula lá na faculdade e 40, 50% da sala está mexendo no telefone. Às vezes o cara sai, fica no espetinho lá fora batendo papo, só entra na hora da chamada. E o que eu percebo é a falta de compromisso. Não que a prova da OAB seja difícil. O nível dos alunos é baixo. E depois se arrepende. Pode ter certeza. Como é que o senhor vê hoje o judiciário brasileiro? Porque muito se fala sobre abuso de autoridades por partes de alguma instituição. Como é que o senhor vê isso aí? Assim, como eu falei, eu nunca tive nenhum problema, porque eu sei entrar e sair em todos os lugares. Eu respeito para ser respeitado. Mas, assim, de vez em quando reverbera aí nas redes sociais a atitude de um magistrado que desrespeita um advogado. Nunca desrespeita um promotor de justiça, né? Você vê que não briga com o promotor de justiça, é sempre com o advogado. Mas esse desrespeito, qualquer coisa que aconteça grave, conste em ata, hoje melhorou muito por causa da tecnologia. As audiências são todas gravadas. Então, se um juiz ou um promotor promove algum ato lá de abuso de autoridade, está gravado. E antigamente, quando não tinha isso? Você conversa com os advogados, inclusive bem mais antigos do que eu, cara aí que tem 40 e tantos anos de advocacia. Antigamente você chegava em uma delegacia de polícia, o cliente estava lá atrás, apanhando, como eu já ouvi um advogado falar, e ia falar com o delegado para saber o que estava acontecendo, para saber, queria falar com o cliente, o advogado disse, não, que não vai falar não. Por quê? Porque eu não quero. E o advogado, há 35, 40 anos atrás, ia se socorrer em quem? E atrás de quem? As instituições não estavam fortalecidas hoje, então o perfil dos delegados de polícia já não tem mais isso. As instituições estão fortes, a OAB é uma instituição forte, o Ministério Público, as polícias, os judiciários, então o judiciário então é bem difícil. Eu digo assim por experiência que eu fui presidente de uma associação da Crimal por 2 anos. E assim, na área criminal é muito difícil você ver uma violação assim muito desrespeitosa, principalmente dos juízes criminais aqui. Eles são bem acessíveis, pelo menos da capital, do interior também. Eu não vejo muitos problemas, não. Eu vejo mais problemas no sistema prisional para atendimento do advogado, mas mudou. Estava comentando até no grupo dos advogados que foi feito um concurso novo para agentes penitenciários e aí o atendimento melhorou muito. Mas não é fácil também, sabe? Porque o advogado, muitas vezes, ele é o cara que vai atrapalhar. É uma persona não grata. Porque tá ali o delegado de polícia para acusar o seu cliente, tá o Ministério Público para acusar o seu cliente, tá um juiz que por vezes é tendencioso, outras vezes não. Que o juiz ele tem que ficar ali, não tem que estar para o lado A nem lado B, ele tem que julgar. Ele tem que ouvir as duas partes e julgar. E muitas vezes o advogado que ele atua mesmo com veemência para o cliente, ele é um cara chato, é um cara que incomoda, mas uma defesa criminal você tem que ser intransigente. E você ser intransigente não é você ser mal educado. As pessoas têm que entender isso. Não é você entrar gritando, não é você dar tapa na mesa. É você ser intransigente com os direitos do seu cliente. Quer ver uma coisa que está acontecendo muito? Eu não sei se você viu, virou moda advogado abandonar plenário no tribunal do júri. Então, o abandono do plenário é um ato extremo, pô. Você deixar o seu cliente lá, você abandonar o plenário, isso é um ato extremo. Eu posso fazer isso algum dia? Pode. Porque é o seguinte, por exemplo, se você faz uma pergunta a uma testemunha e o juiz indefere essa pergunta, porque ele acha que já foi perguntado ou que é uma pergunta inconveniente. Não deixa de ser um cerceamento de defesa isso. Aí porque o juiz indeferiu uma pergunta, você vai juntar suas coisas e vai embora?
Ah, porque está cerceando a defesa do meu cliente. Não é assim. Aí você tem que analisar o que é um cerceamento de defesa dessa monta do que uma violação de prerrogativas. Por exemplo, se o juiz falar, está cassada a sua palavra, o senhor não faz mais perguntas. Você vai fazer o que lá? Você tem que se levantar e ir embora, porque você não está podendo trabalhar. Você pede para constar alguma coisa na ata, no tribunal do júri, para você recorrer. O juiz diz que não vai constar na ata. Você se levanta e vai embora, porque você está impedido de trabalhar. É diferente do que vem acontecendo. Os advogados fazem um requerimento ao magistrado, o magistrado fundamenta, indefere, e aí você pode recorrer ali, pleitear uma nulidade, é uma segunda chance para o seu cliente, caso ele seja condenado, e o advogado vai, se levanta e vai embora. Não é assim que funciona. Aconteceu uma coisa comigo em um júri que eu fui fazer, eu fiquei extremamente indignado, pô. O cliente foi absolvido, mas se ele fosse condenado, o júri ia ser anulado. Tem vários advogados aí que se levantariam e iam embora. O réu entrou algemado, aí já deu aquele gelo. Não pode. Doutora, o réu está algemado, tira a algema. A juíza indeferiu. Deixou o réu algemado na sessão inteira, sob o argumento de que em uma outra sessão, com outros réus, em uma outra situação, um réu tentou puxar a arma de um policial. E aí, doutora, a senhora está fundamentando a retirada das algemas do meu cliente, que não tem nenhum histórico de agressividade, de fuga, com um caso que não é relacionado a ele, em outro processo, em outra comarca. Qual é a relação que tem com esse réu aqui? Ah, não. Aí ela foi, fundamentou de maneira equivocada no meu sentir. Eu impugnei, constei tudo na ata e segui o júri. O réu foi absolvido, mas estava constando em ata lá. E era certeza absoluta que esse júri ia ser anulado por causa disso aí. Agora, eu tinha duas opções: me levantar e ir embora, ou constar na ata uma nulidade gritante e dar uma segunda chance para esse meu cliente caso ele fosse condenado. Eu decidi ficar, indignado, mas fiquei. Graças a Deus, esse réu ele foi absolvido. Então, é esse tipo de feeling, esse tipo de situação que o advogado precisa pensar. Por isso que ele não pode se exasperar, ele não pode ficar nervoso, porque quando você fica nervoso, ele vai afetar o seu bom senso e o seu raciocínio. É para, pronto, aí vou agora fundamentar. É assim que funciona. A tecnologia ela tá aí. E com o avanço da tecnologia, muita coisa mudou. O que o senhor vê que há de benéfico e há de maléfico com o avanço da tecnologia para a advocacia? Olha, assim, eu tava vendo uns vídeos, inclusive hoje, cara. E é preocupante, sabe? Esse avanço da tecnologia, dessas imagens feitas por inteligência artificial, velho. Os atores, assim, de cinema. Rapaz, aí tinha uma do Tom Cruise, velho. O cara lavando o prato em uma cozinha. Perfeito, 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 perfeito. Aí você imagina uma inteligência artificial dessa se fazem de uma pessoa xingando outra. De uma pessoa, é, é, sei lá, praticando algum ato obsceno. Daqui que se vem a descobrir que aquilo ali é inteligência artificial, o que é que vai acontecer? Você viu que reverberou na imprensa um dia desse? É uma inteligência artificial aqui em uma escola de Maceió, onde os alunos fizeram uma montagem com as meninas de uns atos sexuais. Agora você imagina o perigo disso, pode levar ao suicídio de uma pessoa. De repente faz uma montagem lá de uma aluna, uma adolescente, mantendo relação sexual com outro homem. E jogam isso aí nas redes sociais. Daqui que ela venha se defender e provar que aquilo ali é uma montagem, uma inteligência artificial, a tragédia anunciada. Esses golpes que a gente vê hoje, a minha mãe recebe direto. Oi, mãe, mudei de celular, salva meu novo número. Mas aí a pessoa não fala. Mas se de repente uma pessoa imita a minha voz, que já existe inteligência artificial para isso. Se a pessoa manda uma mensagem: olha, mãe, perdi meu celular aqui em Arapiraca, estou voltando para Maceió, aconteceu um problema, manda um dinheiro para mim. Eu tenho certeza que ela vai mandar. Bota aqui nessa conta. Então, olha o perigo hoje da inteligência artificial, inclusive na prática de estelionatos. Complicado. A liberdade de expressão ela é indiscutível. Entretanto, a gente vê que nas redes sociais, e muitos dizem que é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem da forma como bem querem. E, inconsequentemente, à luz do direito penal, em especial,
quais seriam as medidas cabíveis para que isso fosse, eu não digo controlado, mas amenizado? Olha, as pessoas, elas têm um ledo engano e achar que rede social, ela é terra de ninguém. Não é. Através do IP, é muito fácil a polícia identificar qualquer discurso de ódio, qualquer crime praticado de racismo ou qualquer outro nas redes sociais. O que está acontecendo hoje é que muita gente covarde que se sente seguro dentro do celular, no aconchego do celular, acha que pode pegar um celular na mão e fazer o que quer. Então, você vê aí o que tem aparecido muito nas redes sociais, muitos casos de racismo, muitos casos de pedofilia, e é mais fácil do que as pessoas imaginam da polícia identificar essas pessoas, porque o IP, cada casa, você a internet daqui tem um tipo de um CPF, uma numeração, e a polícia ela consegue identificar essas pessoas através do IP. Então, você que está na sua casa aí com discurso de ódio, cometendo crimes, não ache que você vai ficar impune, porque não fica. A coisa mais fácil do mundo é a polícia identificar a localização de um IP. Inclusive, tem acontecido muito, eu não sei se vocês têm percebido que o crime hoje não seria crime de pedofilia, porque não existe crime de pedofilia, né? Vulgarmente, a gente chama de pedofilia aquelas pessoas que têm essa tara por crianças. E aí a Polícia Federal tem várias operações dessas pessoas que compartilham cenas de sexo com crianças. E a coisa mais fácil da Polícia Federal identificar. É feito o compartilhamento em alguns, eles chamam Dark Web, em alguns sites ou em alguns programas de compartilhamento de arquivos. Então a Polícia Federal faz a investigação e consegue identificar que foi você que fez o compartilhamento desse arquivo. Eles conseguem ir atrás do seu IP e sabe o computador que foi. Então não achem que quem pratica crimes pela internet vai ficar impune, porque não fica. O senhor falou que não existe o crime de pedofilia, mas muito se fala sobre o crime de pedofilia. Qual seria a utilização correta? É da- assim, existe o crime de estupro de vulnerável, existe o crime de compartilhamento de cenas de sexo na internet. Pedofilia é como se as pessoas falassem de modo geral, né? O pedófilo é aquela, na realidade é o pedófilo, é o cara que sente tesão, desejo por crianças. Mas o tipo penal pedofilia não é. Vamos dizer assim, um estupro de vulnerável, que é um crime bárbaro, né? Você eu não consigo entender. Eu tenho dois filhos, um de 9 anos e um menino de 3, e eu atuo em vários casos. As pessoas acham que os crimes que eu mais atuo são os crimes de homicídio, mas eu acredito, se não for igual, talvez seja mais os crimes de estupro de vulnerável. Porque hoje em dia, muita gente acha que o estupro é só a penetração, mas o estupro é o apalpamento corporal. Então, se você passa a mão, tanto uma mulher adulta como em uma criança, se você passar a mão nas nádegas, isso pode ser considerado estupro. O senhor tem dois filhos, um de 9 e um de 3. Quais são o nome deles? Ravi Isis. Ravi? É. Ah, o nome do meu pequeno Ravi. O que mudou na vida do Dr. Trauzola antes do Ravi e depois do Ravi, e antes de Aídes e depois de Aídes? Ah, mudou demais, cara. Eu acho que você ter filhos muda demais a sua vida. E aí eu digo pra todo mundo isso, que eu só percebi o que é amar depois que eu tive um filho. A pessoa que eu mais amava antes dos meus filhos era minha mãe. Ela tá em terceiro lugar agora, né? Vamos dizer em segundo, né? Vamos dizer em segundo. Porque tem os meus dois filhos, que são iguais em primeiro, e ela, mas a força do amor que você tem para os seus filhos, ela é incomparável. Inclusive, você começa a admirar mais os seus pais depois que você tem filho, porque você entende o que eles sentem por você. E aí eu sempre digo que amar é melhor do que ser amado. Porque a sensação de prazer de você amar uma pessoa, para mim, é melhor do que você saber que está sendo amado por outra. Então, é uma satisfação para mim só de vê-los felizes e saudáveis, de amá-los. E a gente muda muito. Por exemplo, tem uma coisa que eu nunca fui ligado a esses movimentos feministas. E hoje eu entendo por causa da minha filha. Por exemplo, quando eu ouço notícia, né, de que é,
empresa tal não tem nenhuma gerente mulher. Fulana de tal exerce o mesmo cargo que fulano e tem uma diferença salarial por ser homem. E é uma coisa que hoje me indigna. Entendeu? Por isso que eu tenho hoje uma simpatia por esses movimentos feministas, que muitas vezes é confundido por algumas mulheres, porque não sabem o que é, que na realidade é a paridade de gêmeo, desculpe, de gênero. Veja só, eu tenho uma filha, eu invisto na educação dela, ela tem 9 anos, ela faz inglês, ela estuda em uma escola boa, ela vai fazer uma faculdade, e com certeza uma faculdade boa, e de repente ela vai para o mercado de trabalho e vai disputar o mercado de trabalho com um colega dela que estudou com ela, homem, por que esse cara vai ganhar mais do que ela? Então, são os tipos de reflexões que eu comecei a fazer depois que eu tive uma filha. Uma maior simpatia por esses movimentos feministas, que antes eu, sinceramente, eu nem simpatizava muito. Mas aí, quando você tem filhos, a sua vida muda demais. Qual o nome daquela vestimenta que é a toga? É a nossa A toga do beca. juiz, é a Isso, a beca. beca. Qual o sentimento do doutor Hugo quando veste a beca? Rapaz, eu acho que a minha inteligência aflora. Eu não sei se é o estado de ânimos que você fica. Botou a beca, eu me sinto mais empoderado, sabe? Eu me sinto mais inteligente. Sei, cara, é uma coisa que acontece comigo. Eu já disse à mulher, o dia que eu morrer é pra me enterrar de beca. Pode me enterrar de beca. Tem uma frase muito famosa que eu gosto muito de um advogado, que ele falou em uma palestra, o Valdir Trancoso Pérez, que é mais ou menos assim, que ele diz que quando morrer, que me enterrem de beca, porque a mesma, poxa, a mesma beca que me ensinou a abrir a porta da cadeia, irá de me ajudar a abrir a porta dos céus. E se eu tiver que me mineralizar, quero mesmo assim morrer envolto no suor da minha beca. É alguma coisa nesse sentido. É uma frase que toda vez que eu escuto, que eu vejo lá o texto, eu me arrepio. Coisa boa, coisa boa. Um time. Um time CSA. Tá mal, viu? Eu não sou muito ligado a futebol, não, sabe? E é. Eu tenho uma simpatia pelo CSA e pelo Flamengo. Eu não sei o que é. Eu não gosto de esportes em grupos. Eu gosto de esportes que você faz só. Ou musculação, ou corrida, ou bike, triatlo, natação. Nada em grupo, pra mim, é bom. Pra esporte. Quais são as matérias que o senhor leciona? Processo penal. Hoje eu leciono prática penal na UMJ, núcleo de prática. Leciono Tribunal do Júri na pós-graduação da Unima. Fui convidado para não chegou ainda a minha aula, para também dar aula de Tribunal do Júri na Faculdade Delmiro Gouveia, e um novo curso que o SESMAC está montando aí, um curso prático de Tribunal do Júri, para dar aula de prática do Tribunal do Júri. É o que eu mais gosto de fazer. Então, Coisa boa. Qual a sensação de pegar o pincel e o apagador e entrar na sala de aula? a sensação é boa, cara. A sensação é boa. Eu, particularmente, eu me sinto mais confortável em dar aulas para advogados. Eu, como na graduação, eu estou dando aula no núcleo de prática e não tenho mais interesse de voltar para a sala de aula na graduação. Eu só quero dar aulas ou em pós-graduação ou em cursos de prática para advogado. Eu me sinto mais confortável, sabe? Porque aí eu posso dar uma aula teórica e prática. A gente vai apresentar, eu sempre faço isso, apresento a teoria e apresento a prática. Eu me sinto mais confortável, eu gosto de trabalhar com outros advogados, a interação é maior, entendeu? E eu me sinto, sinceramente, mais útil dando aula para outros advogados. É um público que já está nichado, né? E isso. Já sabe o E que que. tem mais interesse em Sim. aprender, entendeu? É um público que quer, tem vontade, que quer saber como é, como foi, e é assim. E se o juiz fizer isso, você faz o quê? E a lei diz o quê? E o recurso, como é que faz? Então, há um interesse maior, e esse tipo de interesse me estimula a estudar mais. Até que ponto o senhor acha que a política ela interfere no direito? Ai, muito. Interfere muito. Eu não gosto de falar muito sobre isso, mas a política, porque aí eu vou ter que falar do judiciário, mas
A política interfere demais. Muito, muito, muito. E você, pronto, vamos falar de maneira mais genérica do Supremo Tribunal Federal, então. Que você vê aí, por exemplo, eu nunca votei, nunca vou votar no Bolsonaro, porque eu não gosto da figura dele. Eu tenho um ranço da figura dele, eu não gosto da maneira que ele trata as pessoas que ele acha que são inimigas. Eu não gosto da maneira que ele se comportava com a imprensa. Eu não gosto dessa ideia dele de armar a população, porque eu acho que isso é um erro. Então, mas mesmo assim eu não concordava com as decisões que o Supremo Tribunal Federal tomava na época dele, em detrimento dele. Teve uma decisão absurda do ministro do Supremo à época, que, que mandou apreender o celular dele, uma busca e apreensão do celular do presidente da República, por causa de uma besteira. Teve uma nomeação acho que foi do delegado-geral da Polícia Federal, um ministro numa canetada anulou a nomeação, acho que foi da ministra do Trabalho. Então é uma interferência política indevida em outro poder. Isso cria crises. Então, como ele já era um cara que não tinha papas na língua, aí ele ia para a imprensa e detonava. E aí criou o que a gente percebeu aí, isso tudo que vem acontecendo. Mas eu acredito sim que há grande interferência política no poder judiciário e principalmente nos tribunais superiores. Coisa boa. Doutor Hugo, um lugar que marcou a sua vida. Paz, eu gosto de vários lugares, mas tem um lugar que já faz alguns anos que eu não vou com a minha esposa, que nós gostamos demais, que é Pipa, no Rio Grande do Norte, a Praia de Pipa. É um lugar para mim fantástico, mágico. Eu amo de paixão. Coisa boa. Uma cor. Uma cor preta. Por quê? Sei, porque eu gosto. Preto e branco. Preto e branco, não sei. Tenho simpatia pelo preto e pelo branco. Se o senhor pudesse descrever a advocacia, o que é que o senhor diria? O que é que a advocacia representa para o senhor? Paz, não é só meio de vida, não. A advocacia, para mim. A advocacia é realização pessoal. É o que eu me sinto feliz. Você não tem ideia, 16 anos de advocacia, pô. O quanto eu vibro, o quanto eu me emociono quando eu tenho um resultado positivo em uma coisa que eu acredito. Você acreditar e você ver que você conseguiu aquilo ali porque você batalhou, você correu, você emplacar uma tese, isso aí é um orgasmo, pô. Cada vez que você tem isso, sabe? E a advocacia criminal não é uma advocacia de massa. Então eu não tenho milhares de clientes no meu escritório. Não bate gente na minha porta todos os dias. Entendeu? É aquele trabalho específico, as pessoas, você lembra do nome das pessoas, é o trabalho artesanal, que você vai pegar, você vai trabalhar naquele processo do cliente, assim, assim, assim. Não tem negócio de copia cola, de fazer nas coxas. Então a gente se preocupa com a pessoa. Por isso que há essa empolgação quando consegue emplacar uma tese que você acredita muito. São 133 júris. 130 júris, agora, hoje. Isso. Próximo mês tenho 3 júris marcados, então vai para 133. Cada vez que o senhor vai para a defesa, é como se fosse o primeiro. É, como se fosse o primeiro. Não tem como. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O dia que o juiz falar com a palavra defesa que não der um frio na minha barriga, acabou a magia para mim. 130 júris. Todos os júris até hoje, com a palavra defesa sobre o frio na barriga. Você começa a suar, responsabilidade. E aí demora sempre uns 5 minutinhos para baixar a tensão. Mas o dia que acabar isso, eu acho que eu vou deixar de ser advogado. E eu acho que não vai acabar, não. Como é que o doutor Hugo Trauzola lida com dinheiro? Mas assim, eu não sou um cara muito gastador e eu não sou muito fanático por dinheiro. Eu não tenho essa paixão. Dinheiro é bom para você comer bem, para você dar uma vida confortável para os filhos, mas eu não sou apaixonado por dinheiro. Eu aconselho a qualquer pessoa se afastar de algum amigo ou de alguém que esteja próximo que seja muito apaixonado por dinheiro. Usa colegas advogados que eu vi se meterem em problemas, que respondem processos criminais, foi por causa dessa paixão excessiva por dinheiro. Então, nós vivemos no fio da navalha, né? O advogado criminalista. Então, o advogado criminalista, ele não é amigo do cliente. Ele não tem que estar com conversinha com o cliente. É um trabalho profissional. É como um médico. Quando você vai lá fazer uma consulta com um médico, você não tem que se aproximar e ser amigo de médico. Você vai fazer a consulta, terminou a consulta, você vai embora. E aí é o que eu percebo dos advogados que acabaram
é se encrencando na vida. Porque quer agradar o cliente, quer se aproximar demais do cliente, gosta muito de dinheiro e acaba metendo os pés pelas mãos. Acaba perdendo a OAB, sendo preso, respondendo a processo criminal. Eu tenho um pé atrás de gente que é muito apaixonado por dinheiro, sabe? Que faz tudo por dinheiro. Eu não sou assim. Se o Dr. Hugo de hoje pudesse estar numa mesa com o Dr. Hugo de 18 anos de idade, o que é que o senhor diria para ele? Rapaz, eu acho que eu ia mandar ele continuar do jeito que está. Depois eu desse um conselho e tivesse uma reviravolta na minha vida. Eu acho que eu ia dizer: olha, cara, continua do jeito que está aí. Porque eu mudei. Eu, com 18 anos de idade, tinha uma cabeça. Então eu fui mudando. De repente eu desse um conselho e o negócio virasse lá. O senhor é um cara de sorte? Eu me considero um cara de sorte, ó. Eu me considero um cara de sorte. Eu não afasto a sorte, não, como muita gente faz. Eu me considero. Entendeu? Eu acho que tem gente mais competente do que eu. Eu acho que tem gente mais simpático do que eu. Eu atribuo muita coisa que acontece na minha vida à sorte. Então, é uma mistura de profissionalismo profissional e na vida pessoal também, com sorte. Muita coisa acontece na minha vida. Papai, que sorte que eu tive nisso aqui, velho. Eu sou um cara de sorte mesmo. Eu acredito nisso, que o universo conspira ao favor. Eu não me afasto da sorte, não. Não sou dessas pessoas práticas. Ah, não é sorte, não. Isso é estudo, porque eu tava no lugar certo. Não, Se arrepende de alguma coisa? paz. Deixa eu pensar aqui, viu? Não tem nada assim marcante na minha vida de arrependimento, mas tem coisas que eu pensei na vida que poderiam ter acontecido uma tragédia. Eu acho que todo mundo que já fez isso, pelo menos os da minha idade. Eu estava pensando hoje a questão de beber e dirigir. Hoje em dia eu não boto um gole de cerveja na boca e pego no volante de um carro. E eu vindo para cá e passei por São Miguel dos Campos. E eu lembrava, na minha época, mais jovem, quantas e quantas vezes com meus amigos eu pegava o carro e já saía de Maceió embriagado, pô. Então você saía de Maceió embriagado para ir para o São João de São Miguel. Isso todo mundo fazia, pô. Então poderia ter acontecido uma tragédia. E era muito comum a gente ver acidentes na beira da pista. Hoje em dia ninguém faz isso, tanto pelo medo de uma cadeia, como pelo medo de acontecer uma tragédia. E eu acho que foi até um livramento divino. Eu lembro que aconteceu um amigo meu que estava lá comigo no São João de São Miguel. A gente conversando lá, bebendo, eu entrei no meu carro, ele entrou no carro dele e quando chegou ali no francês, ele bateu o carro num poste e morreu. E você vê a inconsequência. Mesmo acontecendo isso, nos outros anos, eu e meus amigos continuávamos fazendo isso. Então, eu acho que acho que foi assim, que eu me coloquei em risco extremo. Só que na época, eu não tinha maturidade É, para perceber consequência da isso. inexperiência, né? Isso. Hoje em dia, eu não faria isso. A pessoa de Maceió para São Miguel faria isso nunca, nunca, nunca. Vindo pra cá eu lembrei disso. Consequência decorrente da idade e do meio social lá, porque todo mundo fazia. Ninguém pensava, rapaz, será que a gente pode bater e morrer? Será que a gente pode matar alguém, bater no... Não, ninguém nem pensava nisso. Só pensava em curtir. Tomar cachaça e curtir. O que é felicidade para o Dr. Trauzola? Felicidade pra mim, eu preciso de pouco pra ser feliz, como eu disse aqui. Felicidade pra mim é meus filhos estarem com saúde, é eu ter um pouco de dinheiro para tomar minha cerveja, pagar a escola dos meus filhos, pagar as minhas contas. Eu não preciso para ser feliz estar curtindo na praia em Miami. Eu posso ser feliz tomando minha Heineken com meus filhos brincando na Ponta Verde. Se puder ir para Miami, eu vou, mas é uma coisa que não me afeta. Então a felicidade para mim está em pequenas coisas. É descer lá no meu prédio que tem uns vizinhos, a gente fazer um churrasco lá com os filhos, é sair com a minha esposa para ir jantar em um restaurante. São coisas que no meu entender são pequenas, mas que têm grande relevância para mim, que me fazem feliz. O senhor falou sobre proteção divina. Qual é a relação do Dr. Trauzola com Deus? Olha, veja só, eu não me considero aquele cristão é assíduo, né? Eu não frequento igrejas, eu acredito em Deus, sabe? E para eu acreditar em Deus e e fazer o bem sem olhar a quem, eu não preciso estar em uma igreja. Eu nunca vou basear a minha conduta moral no que diz a Bíblia. Eu vou fazer o certo porque é o certo a fazer.
mas eu sou cristão. Não leio a Bíblia, mas admiro os valores cristãos. Talvez eu peque, e a minha mulher reclama sobre isso, e não levar os nossos filhos para a igreja, porque eu acho que se a gente tiver que fazer o bem, é básico, é um ensinamento básico, só é você seguir isso. Fazer o bem sem olhar a quem. Se você conseguir fazer isso, já pode se considerar um cristão. Você não precisa estar dentro de igreja, você não precisa estar dando dízimo, você não precisa estar em acampamento. Você só fazer o bem sem olhar a quem. E é isso que eu quero pregar para os meus filhos. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui conosco. A honra Para é mim é um minha. motivo de muita alegria. A gente conseguiria aqui passar a noite toda proseando. E o senhor não sabe como elevou o nível do DDI Podcast a vinda do senhor aqui conosco. Flaudice, meu irmão. Para de me chamar de senhor. Já É, tô com senhor. 40 anos. Os cabelos todos brancos aqui. Mas, cara, eu que agradeço. Parabéns pelo podcast, a sua simpatia. Isso aqui já está estourado e vai estourar mais. Você é um cara bastante simpático, humilde, inteligente. Um cara com um sorriso desse, pô, não tem como o negócio aqui não estourar, não. Mas, assim, eu me sinto feliz e muito honrado de poder participar aqui do seu podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Ah, rapaz, para mim você não tem a noção como é que eu tô aqui por dentro. Só Deus que sabe. É a honra de ter o senhor aqui. Estivemos aqui com grandes figuras, né? Grandes personalidades. Doutor do Raimundo Palmeira, né? Uma Ah, figura, rapaz, Raimundo Palmeira é um ícone. Rapaz, se eu disser a você, a figura do Tribunal do Júri. quando eu comecei a atuar na advocacia criminal, eu ia com meu sócio. A gente comprava vários livros. Vamos assistir um júri. Vamos lá ver a pauta do júri. Vamos por fora assistir um júri pra gente aprender. Toda vez que a gente chegava lá, tava o Raimundo Palmeira, velho. Aí o Raimundo Palmeira começava a metralhadora. Eu olhava pro sócio e disse: Meu irmão, a gente tá lascado. A gente nunca vai conseguir fazer isso que esse cara faz. O que esse cara faz, não sei o que. Ele é um ícone, né? Ele é um cara poético, né? Isso, Uma isso. oratória assim que devastadora. E é Verdade. difícil você ver um advogado no nível poético dele. Eu só conheci dois aqui. O Chico Salles, que faleceu, que foi o meu mentor. Eu fiz 50 júris com ele. E vivo agora o Raimundo Palmeira. Grande doutor Raimundo Palmeira. Abraço, professor Raimundo Palmeira. A gente falou aqui, para a gente encerrar o nosso bate-papo, sobre legítima defesa, né? E que até em um pleito aí para futura cadeira de uma prefeitura do nosso país, alguém que foi agredido verbalmente falou que agiu de forma agressiva fisicamente por legítima defesa. Em que hipótese a legítima defesa ela vem a calhar? Olha, veja só. É importante você falar isso. Muita gente tem falado dessa cena que aconteceu com o Marçal e se falado em legítima defesa da honra. Isso não existe. Então, uma agressão verbal não pode ter uma reprimenda com agressão física. Ou seja, o que é a legítima defesa? Você agir moderadamente com os meios necessários a uma agressão injusta, atual ou iminente. Ou seja, tem que haver uma agressão física. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. A agressão pode não ter iniciado. O cara está com um revólver na cintura. Então aí ele pega, você vê o revólver dele, ele diz: Eu vou atirar em você agora. E ele vai com a mão no revólver. A agressão não continuou, não começou, porque é uma agressão iminente. Ele nem colocou a mão no revólver. E aí você pode defender a sua vida e você pode atacá-lo para cessar essa injusta agressão que vai ocorrer. E a lei fala que tem que ser em tese proporcional. Só que no calor da emoção, você não pode pensar em proporcional. O homem, ele é o momento, e é uma coisa que eu defendo muito no Tribunal do Júri isso. Veja só, um homem que está dominado pelo medo. E eu sempre digo para os meus alunos, se você for defender uma tese de legítima defesa, não tem como você fazer uma defesa boa se você não sabe como os sentimentos se manifestam nas pessoas. Como é que eu vou defender uma tese de legítima defesa se eu não sei como o medo se manifesta no ser humano? Se eu não sei explicar para os jurados como o medo se manifesta no ser humano?
Porque o medo, ele pode agir em você de duas maneiras. É o medo reação e o medo retração. Então, se você tem um medo extremo, você pode se retrair. Se você tem um medo extremo, você pode me atacar. Então você vai ter que explicar, provavelmente se o cara está no tribunal do júri, o medo nele se manifestou em forma de reação. Então ele teve um medo de morrer e ele atacou para se defender. Você tem que entender sobre a ira, a fúria, como é que o sentimento de ira se manifesta em uma pessoa. Então você vai ter que citar exemplos de como a ira se manifesta. Então, se a pessoa ele estava imbuído de um sentimento de medo com um sentimento de fúria e ele decidiu agir. Agiu em legítima defesa e acabou matando esta outra pessoa. O crime de legítima defesa, para mim, é o crime que eu mais gosto de atuar, a defesa que eu mais gosto de fazer no tribunal do júri. Eu tenho vários livros de balística, eu tenho livros de psicologia que eu levo lá e eu cito como exemplo. Mas é uma defesa bem complexa de legítima defesa, O senhor sabe? fala sobre a emoção. Já chegou em algum caso de o senhor atuar de alguém querer assumir aquela situação para defender alguém? Assumir o crime? Assumir o crime, não. Nunca aconteceu comigo isso aí. Eu já ouvi falar de pai que assume crimes de filhos para proteger o Ou filho. até querer tentar, né? Isso. Assumir. Mas comigo nunca aconteceu. Isso aí eu acho que eu não aceitaria, sabe? Porque colocar um inocente na cadeia, então eu não participaria disso, não. Se ele cometeu o crime, então ele aguenta as consequências. Quer dizer, se assumir o crime no lugar de outra pessoa, isso é uma imoralidade, isso é um absurdo. E não é isso que eu prego no meu dia a dia, não é isso que eu acredito. É uma tragédia das piores que tem você colocar um inocente atrás das grades e o cara só sabe o que é cadeia quando entra. Você imagina uma cela menor que essa aqui, com 10, 15 homens dentro. Então, um banheiro, no mesmo local que você defeca, tem outra pessoa se alimentando aqui. Imagina 10, 15 homens defecando naquele mesmo buraco ali. Como não deve ser isso? É terrível, pô. Se é alguém que não toma banho, a limpeza da cela. Então é um ambiente extremamente insalubre. A cadeia e o cheiro de cadeia é uma coisa diferente, sabe? Que você não encontra esse cheiro em lugar nenhum. Eu não consigo identificar. É uma mistura de, sei lá, de fezes com comida podre. Eu não sei o que é. É um cheiro ruim e muitas vezes o preso vem de lá de dentro impregnado com esse cheiro. Por quê? Eu não sei se é o tipo de produto que eles usam na roupa, com mais o cigarro que eles ficam fumando trancado na cela lá. É um nhaca horrível. O cheiro de presídio é terrível. Terrível, terrível, terrível. É um ambiente degradante. Em contrapartida, já chegou o caso do senhor atuar na defesa de alguém que não cometeu, mas estava sendo injustiçado Vários. com um crime? Vários, 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 vários. Dezenas ou até centenas. Dezenas não, centenas de pessoas acusadas injustamente. Ou por serem inocentes, ou porque a imputação era excessiva. Entendeu? Por exemplo, vou citar o exemplo do homicídio. Hoje em dia é muito difícil você ver uma pronúncia. O que é uma pronúncia? É uma sentença interlocutória mista que vai mandar aquele cidadão a júri com homicídio qualificado. Quando o crime de fato se deu por homicídio privilegiado, que é uma pena bem menor, ou um homicídio simples. Isso acontece demais. Um excesso de acusação é o que mais acontece. Por exemplo, tem a figura do tráfico. O tráfico privilegiado, que é uma diminuição grande na pena, quando você comete um crime que você não faz parte de organização criminosa, entendeu? Então, o cara é denunciado por tráfico de drogas, o caput lá, e às vezes lá na sentença ou no recurso é que você vem provar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Então, o cara vem aguentando aquilo ali preso e muitas vezes no tribunal você consegue, que tem uma pena no primeiro grau de 8 anos, no tribunal você consegue diminuir para 2 anos no aberto. Então, o que mais acontece é um excesso de acusação. Muito. Nós somos, cara, vulneráveis demais ao sistema de justiça. Você não tem ideia de como nós somos vulneráveis. Porque o promotor vai lá, mete a caneta, tá nem aí. Excesso de trabalho, não sei quantos. Cada um tem uma justificativa. E quem se lasca é o cidadão. O senhor fala sobre a situação
da, da cadeia em si. A sociedade, muitos dos que socialmente vivem fora de uma cadeia, falam que ainda é pouco o que eles passam pelo crime ou atrocidades que cometeram. E muitos até dizem que não há solução mais para aquele que cometeu um crime. Como reeducar alguém que não foi educado? Como o senhor atua na área penal e o senhor está ali, tete a tete, face a face, como é que o senhor vê essa questão daquele que saiu do sistema prisional para uma possível recuperação? Há recuperação? Não há? Olha, eu sou um entusiasta da ressocialização. Eu acredito na ressocialização. Mas a ressocialização, ela precisa é, de um apoio estatal, primeiramente, para o cara aprender um ofício dentro do sistema prisional. O que é que eu acho que todo mundo deveria ser obrigado a estudar e a trabalhar. Até querem, mas não tem vaga suficiente para todo mundo. Porque veja só, se o cara entra lá sem saber fazer nada, ele é obrigado a fazer um curso técnico de eletricista, no mínimo ele vai conseguir ser eletricista quando sair de lá, se ele quiser largar o mundo do crime. Agora, infelizmente, tem pessoas que não querem. Já aconteceu casos comigo, da família falar comigo: ô doutor, olha, vai lá no presídio, fale com o assistente social para ver se consegue colocar o fulano no módulo do trabalhador, porque aí, para ele estudar, se tem. Eu digo: olha, eu não faço esse requerimento sem antes falar com o preso. E já aconteceu várias vezes, pô. De eu ir lá, falar com o preso: ó, sua família disse isso, isso e isso. E o cara falar não, que não vai trabalhar para a polícia, porque trabalhar no presídio para eles é trabalhar para a polícia, que vai queimar a imagem dele lá fora. Então, esse é o tipo de preso que não quer se ressocializar, que quer voltar para o mundo do crime. Mas tem muitos que querem se ressocializar, que querem trabalhar, que querem estudar, não só para aprender um ofício, como para abater na pena, porque a cada 3 dias de trabalho ele abate um. Então, se o sistema prisional tivesse algum mecanismo para oferecer trabalho e estudo para todos, eu acho que seria interessante. E após a saída desse preso, que houvesse um acompanhamento social, entendeu? Fosse um assistente social, fazer visitas frequentes para saber como está, se conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, ter algum sistema no Estado para que essa pessoa seja colocada no mercado de trabalho. Até tem muita gente que sai do sistema prisional, eles têm um programa aqui em Alagoas que eles colocam os presos para trabalhar, ou no sistema prisional, ou em alguma secretaria do Estado, mas bem, bem, bem sutilmente, bem timidamente, isso tem melhorado. Qual o limite máximo que alguém pode ficar preso? Era 30, aumentou para 40 anos. E por que existem aquelas sentenças de 200 anos, 300 anos? Mas aí ele fica no máximo 40 anos preso hoje em dia, né? Agora sim, as pessoas não entendem, é que falam muito, que dizem que o Brasil é o país da impunidade porque o cara é condenado a 10 anos e ele não fica 10 anos. De fato, ele não fica. Porque, por exemplo, existe, dependendo do crime, progressão de pena. Se você é condenado a um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, vamos dar um exemplo de um crime de estelionato. Você é condenado a uns crimes de estelionato e vai sair. Você vai cumprir um sexto dessa pena. Então, se você. O código. A lei de execução penal mudou. E aí vai modificando. Você é condenado a outro crime hediondo, você vai cumprir 40% da pena. Você é reincidente em crime hediondo, aí vai modificar. Você é reincidente em crime violento contra a pessoa. E aí você vai ter uma porcentagem. Então, ninguém fica. Se você vê uma pena, olha, 10 anos de cadeia, ninguém fica 10 anos preso, porque ele vai progredir. Ele vai passar um período, uma porcentagem num regime fechado, aí ele vai para o semiaberto e depois para o aberto. Aqui em Alagoas é diferenciado. Se eu não me engano, o único estado da federação onde não tem presídio de semiaberto é Alagoas. Então ele sai do fechado e vai para o semiaberto em casa, prisão domiciliar. E só Hipo- pode sair para trabalhar. Hipoteticamente, alguém é condenado a 10 anos. Aí essa pessoa ela foge do presídio. Ela passa um bom tempo fora. Qual o período para prescrever essa pena? Isso vai depender do crime. Eu não me recordo agora dos valores exatos, mas acho que o artigo 109 do Código Penal, cada condenação tem um prazo de prescrição. As pessoas confundem muito, tem lá, sempre aparece na imprensa. O cara foi preso, faltava 20 anos para prescrever o homicídio, porque prescreve em 20 e tal. Mas você tem que olhar o processo, porque existem causas de suspensão de prescrição. Por exemplo, a denúncia é recebida, o réu está foragido.
Aí o que é que o juiz faz? Ele dá um despacho lá e ele suspende a prescrição. Então essa prescrição não começa a correr. O cara pode ser achado com 20 anos depois, aí a prescrição começa a correr do zero. Então essa prescrição é uma coisa bem complexa que tem que ser analisado caso a caso. Coisa boa. Doutor Trauzola, que honra mais uma vez ter o senhor aqui. E eu queria ouvir do senhor as considerações finais. Rapaz, eu só tenho a agradecer, sabe, Flaudísio? Eu sou um cara muito grato a tudo, a vida, as oportunidades, as pessoas. Se tem uma coisa que eu consigo, que eu gosto de preservar no meu coração, e que eu sempre falo para as pessoas mais próximas, que a gratidão é o sentimento mais nobre que uma pessoa pode ter. E é o que eu tenho por você agora. Gratidão por ter me chamado para participar aqui. Bate-papo legal e você tem um amigo. Que honra, que honra, que honra ouvir isso do senhor, né? Para mim é uma alegria enorme ter o senhor aqui comigo. Ter você, né? Você, senhor, mas já estou pensando em pintar o cabelo depois dessa. Acho que vou passar ali e comprar uma tinta. Ter você aqui comigo, para mim, é motivo de alegria. Temos muito assunto, mas para um papo 2, um segundo episódio aí, tenho certeza que vai ser muito bom, muito marcante. E se você é novo por aqui, se inscreva, compartilhe, comente. Tenho certeza que a sua vida vai ser impactada com esse episódio também. Quero agradecer, doutor Hugo Trauzola. Muito obrigado mais uma vez. Papai do Céu continue te abençoando. O Senhor continue sendo essa pessoa esplêndida que tem feito aí, sido a inspiração de tanta gente, né? Feito aí um trabalho excelente no nosso estado, que tem aí trazido uma leva de fãs, principalmente na jovem advocacia. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Luiz, muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Quero agradecer também Estúdios Kcast, meu muito obrigado. A você, meu muito obrigado. Patrocinadores, muito obrigado. E é isso. Valeu!